viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o André Castilho e uma situação memorável envolvendo jogos de tabuleiro foi que eu estava jogando War e o cara que ganhou o War, ele ganhou estudando para a prova na Escola Politécnica da USP. Isso é ruim, então, cara. Pra mim, logo isso é você, velho, lutou na Guerra dos 100 Anos. Não. Vietnã, junto com o Gui do lado. Sou Carlos Pelerran. E uma situação memorável, eu tava falando pro André, eu acho que era um perfil, que eu tava jogando com uns amigos meus, a gente foi ajudar numa igreja lá, e falou, tem uns jogos aqui pra você jogar, vieram com aqueles jogos bíblicos de 1815 e um perfil de 1730, porque não, joga aí, celebridade, aí, Odete Reutemann, tá? Falei, como é que eu vou falar pra um cara de 15 anos, que é isso? Aí o jogo acabou na primeira rodada, falei, deixa quieto. Eu sou o Rony Fagundes, do A Mesa e o Trono, e a minha experiência com jogos ampliou por causa de um aplicativo de celular. Na verdade, eu voltei a conhecer mais jogos de tabuleiro, principalmente os modernos, por causa de uma versão para celulares, antes de haver iPhone e tudo mais, do Catan. Era um aplicativo do Catan, foi o que eu joguei, e aí eu falei, cara, esse jogo é legal, eu quero ele na caixa. E aí foi quando eu voltei aos jogos de tabuleiro na questão dos contexto moderno de jogos. Eu tomei um pau pra uma pessoa que me ensinou Catan no celular. Ela começou me deixando ganhar, depois... Você vê que ele só perde, né, naquele jogo. Ah, sim, né? Eu sou muito ruim. Tem que facilitar a entrada pra depois conquistar o amigo primeiro. Isso aí. Meu nome é Guilherme Goulart. Pra mim, uma experiência memorável, eu lembro muito de um jogo, ele se chama Shadows over Camelot. São cavaleiros da Távola Redonda, só que pode ter um traidor no meio. Eu era o traidor. Joguei quietinho, tava ali em família, coordenando as pessoas, e ele tem uma ação possível que você coloca uma catapulta. Isso, se você chegar a 12, acaba o jogo. Então, o jogo vai colocando algumas e eu tentando coordenar as pessoas até faltar a última. Quando eu coloquei, acabou o jogo. A minha esposa e minha cunhada não jogaram comigo de novo até agora. Até hoje ele dorme na sala, né? Jogo banido da mesa. Que beleza. É isso aí. Nós falamos de jogos brasileiros aqui no Viajando na temporada passada. Falamos sobre os videogames brasileiros, os RPGs brasileiros. Divulgamos o card game. Aliás, esse episódio está em vídeo no canal do YouTube na Contramão RTM, para quem quiser. Ainda não. Lá. Não, vai estar. Nós temos aqui o Faith Battle do nosso amigo Lucas Bird, mas eu disse na ocasião, eu interrompi de propósito, eu só vou falar sobre jogos de tabuleiro brasileiro com o Rony Fagundes e o Guilherme Goulart, eu não me atrevo. Promessa cumprida e em vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre a história e o cenário dos board games made in Brasil. Cara, é difícil falar, porque, na verdade, a gente tá no melhor momento pra começar a descobrir o que vai ser isso. Assim, jogo de tabuleiro brasileiro já tem há muito tempo, mas a gente tá vendo a profissionalização do mercado nosso agora, assim, enquanto a gente tá conversando aqui, tem gente trabalhando pra esse mercado crescer. Então, qualquer coisa que a gente falar aqui, a gente não tá olhando ainda pro futuro. A gente não sabe o que vai acontecer, mas, cara, tem muita coisa vindo, então tá sendo muito legal. Vocês acabaram de vir do maior evento, acho que é o maior evento, né, brasileiro de board games. América do Sul, cara, o maior evento da América do Sul. América do Sul. Pode falar com que é o Diversão Offline. A gente já foi convidado pelo segundo ano seguido, mas eu ainda não fui. Mas falei pra eles, eu vou ano que vem. Tá perna, né, meu? Tá perna, recebe convite. Não, vocês ainda não são o maior do mundo. O que vocês sentiram? É impossível, velho. Olha, eu fui no ano passado, fui esse ano de novo. O que eu sinto é uma grande profissionalização e um crescimento muito grande. É muito legal ver os stands com um acabamento, assim, impressionante, ver os lançamentos e ver o número de pessoas interessadas crescendo. Eu sinto que o momento pro mercado brasileiro cresceu muito rápido nos últimos anos. Você tava lá também, né, Rony? Sim, a gente vê, por exemplo, essa semana agora, uma editora ligada aí a outras, né? Eles têm trabalhado aí, eles estão abrindo vagas para profissionais na área de game design, para trabalhar com questão de development, que eles falam, né? Você pegar um jogo e fazer ele se tornar exatamente o produto que a editora quer e tal. Então a gente vê que a gente percebe editoras nascendo
as editoras que já existiam se consolidando e crescendo, aumentando repertório e tudo mais, novos game designers, novos coletivos de galera que está criando jogos para poder oferecer para as editoras. Então, assim, a gente está realmente, acho que na era dourada do board game nacional. A gente está... quem agora pegar essa onda vai surfar por um bom tempo, porque a demanda está aumentando e talvez até, eu diria, quase que superando a nossa capacidade de entregar o que o mercado está querendo. Então, está sendo muito legal para a gente poder estar no meio desse momento e poder auxiliar e participar com as ferramentas que a gente tem do que as editoras estão vivenciando aí. Eu ia dizer uma coisa muito interessante do mercado brasileiro, é que ele é uma boa mistura de jogos internacionais localizados e jogos nacionais produzidos aqui. Então tem gente que prefere esperar por um review ou uma notícia de um jogo internacional que chegue aqui, então aguarda um anúncio, mas tem muito autor e empresas nacionais trazendo jogos que também tem uma atenção muito grande. E uma coisa que eu acho que vai ajudar a fomentar, por incrível que pareça, é que, pelo menos por parte da Hasbro, veio um desinteresse no mercado brasileiro, né? Que ela anunciou que não vai mais localizar o Magic, que não vai mais localizar o Dungeons & Dragons. Para você que às vezes está boiando, o Dungeons & Dragons é o primeiro e o principal RPG, role-playing game ainda, que a gente pode colocar aí na categoria dos tabletops, né? Dos jogos de tabuleiro. E o Magic the Gathering é um dos não foi o primeiro, mas talvez o mais importante card game. Acho que ainda hoje deve ser o mais jogado. Cara, esse lugar por 30 anos, cara. E luta assim, com super trunfo ali, né? Sempre naquela nível. E aí, não fale isso pra quem joga Magic. E eles simplesmente deixaram de localizar pro português. Eles tiraram quem licenciava, né? E deixaram de localizar. E aí eu fiquei pensando assim, ok, pra eles não era interessante. Mas o que vai acontecer? Quem tá no Brasil e quem é produtor brasileiro tem uma grande oportunidade, porque mercado público você tem, né? Agora, o problema é que jogos da Wizards não dá para localizar aqui. Eles puxaram para si o direito e a premissa ainda deles de localização. E impediram quem quisesse. Parece que a gente voltou alguns anos, né? Eu lembro quando a gente jogava GURPS lá antigamente, tinha que ficar dando um jeito de encontrar, imprimir, dar um jeito, porque era assim, né? Então, é um pouco estranho mesmo esse movimento. Parece que tem tudo a ver com consolidação de custos, mas para quem está aqui no mercado e que usava o material localizado, é um tempo difícil. Para o consumidor, mas eu fico pensando para o produtor, por exemplo, vocês que estão desenvolvendo, né, que trabalham, talvez seja uma oportunidade, né, porque eu posso aproveitar boas mecânicas, inclusive eles vão fazer aí um 5.5 do D&D, né, aí você pode aproveitar boas mecânicas de lá, já que os caras não estão aqui, meu amigo. Eu acho também, André, que tem uma questão que a gente está falando justamente disso. O crescimento do nosso mercado interno está suprindo uma demanda que o próprio mercado interno tem. Então, por exemplo, a gente pega o pessoal da Jambô com Tormenta, todos os suplementos, cara, eles consolidaram um sistema de RPG medieval que tem a nossa cara, que tem o nosso DNA. Então, acontece que o cara fala assim, não tem mais D&D, mas eu tenho um produto nacional na mesma qualidade. Eu não acho que eles devem nada. E o melhor, você tem acesso ao autor, você tem acesso à galera que está escrevendo literatura para esse tipo de RPG. Então, acaba que você tem mais chances de interagir com aquilo na fonte. E eu acho que talvez essa é a grande diferença que a gente tem hoje. Se uma Wizard sai do Brasil com esse tipo de operação licenciada para tradução, para venda no local, eles talvez vão querer chegar com um produto, eu não sei se eles vão querer traduzir para trazer para o nosso mercado, porque talvez o mercado está justamente, tem tanta coisa legal crescendo que o espaço, a fatia deles está diminuindo. Então aí os caras falam, não está valendo a pena essa operação. Mas talvez eu penso que eles também vão continuar vendendo no inglês, a galera vai continuar importando, ainda vai ter quem vai jogar isso aí. Só que a gente quer coisas que a gente possa interagir na fonte. E eu acho isso muito legal. Quando a gente fala, por exemplo, né, o Gui tá lá, Zombicide, a gente sabe que tem expansões saindo de autores do Brasil. Ganhou prêmio agora aqui no Prêmio Ludopédia, que é o maior prêmio nacional para jogos de tabuleiro. A expansão do Zombicide... Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Cara, ganhou vários legal prêmios. Só que sabe o que é legal? Se eu entrar no Instagram e mandar uma mensagem pro Fel, que é um dos autores, ele vai me responder. Então, assim, essa interação com a fonte é algo que a gente começa a apreciar mais. E antes... Eu diria até antes da pandemia, a gente tinha uma certa síndrome do cachorro vira-lata, que é aquela... o jogo nacional, mas é um nacional, né? Assim, tá bom pra ser um nacional.
não, a gente tá tendo jogos nacionais que são melhores Esse é o lance. que o que tá vindo de fora. Tanto é que agora jogos nacionais estão chegando lá fora e sendo tratados com o mesmo cuidado que seria um jogo alemão, um jogo francês, entendeu? Então, o nosso mercado tá crescendo numa qualidade que o próprio brasileiro tá amando. Voltando um pouco do que a gente falou, né? Compete na mesma prateleira. Você tem um jogo de fora localizado, você tem um jogo produzido aqui. Então, a barra sobe, né? Tem que a percepção de qualidade do produto tem que estar parecida. Exatamente, a gente tá vendo isso. Agora, a gente pode falar um pouco, acho que até o Carlos tem vivido um pouco essa experiência aí, que a gente vem conversando sobre esse aumento, esse fomento do mercado, ele tem a ver com o consumo, e o consumo tem a ver com as pessoas descobrindo e usando os jogos de tabuleiro. Segunda temporada. Lá nos jogos de tabuleiro, lá no Viajando, e ouve todos os Viajando, inclusive. Você deve perceber, assim, que o pessoal que joga jogos de tabuleiro, acho que até impressionante, você vai conversar com uma molecada, tal jogo já joguei e tal, aumentou também quem joga e o motivo pelo qual joga que é pra estar junto, né? Não, falando só do Magic, que bom que eles vão embora, né? Que aí meu irmão me perdoa, já contei essa história também. Qual? Há uns 15 anos atrás, então tem a cota aí, tava no ensino fundamental, ele tinha um deck de Magic original, assim, que também veio de procedência duvidosa, né? Meu tio trabalhava no Correio, abraço pra galera do Correio. Acho que não foram buscar e ele levou pra casa. Aí deu de aniversário pro meu irmão sempre gostou, até hoje vai nos eventos e carta original. Eu lembro que um dia eu fui pra escola, levei pelo menos metade desse deck, troquei por um binóculo do Cebolinha e cartas falsas do Yu-Gi-Oh! Um baita negócio, baita negociador. Hoje ele me perdoa, então, se não vai mais ter carta aqui em português, acho que ele vai ficar em paz. Mas agora. seu irmão ainda joga Magic? Joga até hoje, mano. Então, esse que é o problema. Foi seu tio, né, que você falou? Cara, ele empobreceu o seu irmão, né? Porque depois que você entra no Magic, filho, é um poço sem fundo. Não, poço sem fundo até hoje. E não acaba, mano. Nada, o mercado de carta falsa Yu-Gi-Oh! Tá fortíssimo. Inclusive, se você tiver alguma aí, só entrar em contato. Agora, falando de crescimento, eu acho que tem, mas acho que, de uma maneira geral, também é importante falar, acho que o pessoal não sabe bem o que é um jogo de tabuleiro, porque às vezes a gente pensa num negócio sempre muito bem elaborado, né? No sentido, não que os menores não sejam, mas você pensa sempre numa superprodução, tem que ser uma caixa gigantesca com muitas coisas. Então eu vejo que a galera comum, falando dos jovens amigos meus, seja de igreja ou não, jogam. Só que não tem muito essa noção, tipo, isso é um jogo de tabuleiro pra eles. Eles agora jogar o jogo lá que a gente senta, a gente tá falando do CUP. Sempre que tem um acampamento, uma coisa, a galera tá lá. Que a gente brinca, é jogo pra brasileiro, que é jogo pra malandro, né? Então você tem que... Cara, então assim, um jogando em cima do outro, e se a pessoa nunca jogou e você põe ela na mesa, ela se diverte muito. Eu acho que isso tem crescido, principalmente pós-pandemia, e a gente conversou essas semanas passadas aí no NCCast também, que a galera se distanciou muito. E se tornou mais fechada, principalmente os jovens. Então, quando você traz algo que é só sentar à mesa e vamos bater um papo, isso é muito rico. Então, é uma experiência que hoje você não consegue na internet. Eu jogo muito online, mas é completamente diferente você sentar com o Fate Battle e jogar com 8 pessoas. Sim. Que eu acho até que é uma várzea, eu brinco com o Lucas. Jogar 2, 3, até... Agora, 8 vira um negócio, sim. Só que é uma experiência que acho que meio que morreu nos dias de hoje, porque você não consegue mais juntar o pessoal pra ter essa comunhão saudável. Então, acho que esse é o crescimento, porque você tem colocado jovens que não sentam à mesa nem pra comer juntos, pra jogar junto. Acho que isso é um dos pontos. Na verdade, eu acho que muito do crescimento do mercado nacional se dá sobre isso. Na verdade, o hobby tem crescido no mundo. Meio que uma ressaca da pandemia, você acha? De certa forma, eu não diria uma ressaca, eu acho que assim, é uma boa onda pra gente surfar, na verdade, né? Porque a pandemia... Ressaca nesse sentido, né? De ter voltado, assim. Exato. A pandemia mostrou que a gente pode ter diversão dentro de casa. Antes, a diversão dentro de casa, as pessoas, vamos falar assim, quem não conhece o hobby, né? Era televisão, série, filme, alguma coisa assim. Ou você jogar um jogo de videogame ou um jogo no computador. Então, você pega e fala assim, tá, esse é o meu entretenimento doméstico, em termos de assim, vou ler um livro e tal, tudo bem, aí a gente já são clássicos. E nenhum desses tem um forte componente social, né? É cada um fazendo a sua própria coisa, né? Exatamente, juntos sozinhos, vamos dizer assim, né? Aquela coisa, eu tô assistindo com você um filme e tal, mas a gente não tá interagindo de verdade, a gente tá prestando atenção na tela. Então, o jogo, ele trouxe uma diversão que depende totalmente da outra pessoa do lado da mesa. Então, o jogo de videogame, eu jogo com um aparelho e tá tudo certo.
O jogo de tabuleiro, ele depende da outra pessoa. Assim, a gente não tá falando aqui de jogos solo ou modos solos de um jogo, não é isso. A gente tá falando de... pra existir a realidade da partida do jogo que a gente vai jogar, você tem que concordar com ela, eu tenho que concordar com ela, quem tá na mesa tem que concordar, e a gente vai olhar pras regras e vai falar, tá bom, isso aqui não é limitação, isso aqui vai nos proporcionar diversão. Então, por isso a gente se submete à limitação. Então, o jogo, ele meio que trouxe uma brisa suave em meio ao momento de ficar dentro de casa trancado. Eu nem gosto de lembrar, né? Porque a gente... Cara, foi difícil pra todo mundo. Mas, como você falou, essa onda que veio depois, ela tem a ver com isso. De falar assim, cara, eu não sabia que eu podia me divertir com jogos. E aí a galera começou a comprar mais jogos... nesse tempo que a galera ficou trancada em casa, começou a produzir mais jogos. O Screw Up nasceu dentro de casa. Então, assim, a galera começou a descobrir que, fala assim, cara, é uma renascença dos jogos de tabuleiro pro Brasil. Lá fora já estava acontecendo. A gente tá abraçando isso agora aqui. Agora, o Gui, você tá no mercado desde antes da pandemia, né? Eu tô trabalhando na Kumene faz 9 anos e meio. Isso. Então, você pegou o anterior, que já vinha... Eu lembro que já existia um crescimento. Entrou a pandemia. O que cresceu muito na pandemia, a gente já pôde acompanhar isso, foram as lives, principalmente em vídeo, e os jogos de videogame. Tanto é que veio uma bolha no mercado do videogame que estourou. Tá estourando, tá né? Estourou. Sim. Começou a estourar no passado, até agora não esvaziou. Mas parece que no caso dos jogos de tabuleiro, houve um movimento diferente. Ao mesmo tempo que parece que a família se encontrou, ou algumas famílias se encontraram nos jogos de tabuleiro, e agora quando as famílias voltam a se encontrar, elas voltam a ter contato através de jogos de tabuleiro. Você, como profissional do mercado, sentiu isso e que está trabalhando desde antes? Você viu esse movimento acontecer? Não viu? Eu tô errado? Como é que é? Cara, vimos sim. Inclusive, no começo da pandemia, o movimento era de cautela. A gente não sabia como ia impactar. Se as pessoas iam comprar mais jogos, comprar menos jogos, continuar o padrão que eles tinham. Então, o começo de 2020 era bastante cautela. E o que a gente viu foi que, na verdade, apesar das pessoas estarem confinadas dentro de casa, elas não deixaram de comprar o mercado. Inclusive, na parte panorama internacional de jogos, ele cresceu. Olha. O que a gente via muito era muito o começo de um movimento forte de modos solos para jogos, né? O Rony comentou. Meio que virou um item muito comum, não vou dizer obrigatório, mas é muito comum agora que os jogos tenham um componente solo, se não são inteiramente solo, que eles tenham uma variação para isso. E o que a gente viu também é que as pessoas tinham muita expectativa, né? A pessoa comprava esperando quando acabar e ver meus amigos de novo, tem legal. Esse jogo para jogar. Então o mercado cresceu, assim, dentro do panorama do que a gente pôde observar na Simon, em 2021 houve um crescimento. Então tem uma coisa mais ou menos parecida com o que aconteceu no videogame, onde hoje também. Então hoje está um pouco mais as estruturas, as empresas estão um pouco mais inchadas, e também há um pouco de voltar um pouco ao que era antes. Uhum. Mas aí a gente viu isso. Eu achei muito curioso, porque as pessoas não perderam a esperança, enquanto dentro de casa, de comprar algo que é social para quando voltasse a encontrar pessoas. E que legal. Não, e se a gente parar para pensar, eu lembro que na escola tinha um amigo meu, por exemplo, que ele tinha 2 Game Boys, que levava um para alguém jogar com ele. Que legal. Olha isso, tá vendo? Porque aquele cabo tinha uma conexão. Não só o jogo. Né? Porque a gente quer essa interação. Eu acho que assim, o jogar online, ele é uma saída excelente. Eu acho que isso aproxima também. É muito legal você poder estar com pessoas distantes. Mas assim, o sentar à mesa com o jogo é muito bom. Porque a gente brinca. Às vezes, a coisa nem é tão legal. Mas você tá fazendo junto, até aquilo que não é tão bom se torna interessante. E se o jogo é muito bom, aí que a gente entra nesses jogos que não sei nem se vocês ainda produzem hoje em dia, mas que você fica 3, 4, 5, 6, 7 horas jogando, e quando vê... Lembro que a última vez a gente foi jogar o War, a gente tava com o War Império Romano, que é mais de boa. Aí o cara foi pra casa, um cara falou, não, vou passar em casa, pegou o War dele, que era da Segunda Guerra, veio e, cara, 12 horas jogando. Então, tem um movimento também de pessoas que têm interesse em jogos bem pesados. Tem bastante jogos agora. Tem uma empresa inglesa chamada Mind Clash Games que especializa em jogos, umas caixas enormes. Geralmente é 8 horas, 6 horas de jogos. E é um mercado de gente que quer realmente se engajar com um nível mais profundo de estratégia. No Brasil tem uma empresa que está mais especializada nesses jogos, aquela lá da Praia Grande, como é que é o nome dela?
Não é Praia Grande ou Santos, lá da Baixada. Não, então, Você a Mosaico, conhece? a Mosaico traz o Fábio Ribeiro, né, que é o CEO deles lá, ele realmente, ele investiu pesado nessa questão de trazer jogos mais densos, né? E ele, óbvio, tem um mercado que ele atende, né? Tanto que é peculiar, porque teve uma época, quando eu lembro que ele estava começando com a Mosaico, que ele estava meio que trazendo os jogos sem nem traduzir. Ele fazia a questão de pegar a demanda do exterior e falar, vocês querem o jogo aqui, vocês vão importar de algum jeito, deixa eu facilitar para vocês. Ele tem facilidade lá com o Porto e tudo mais, então ele falou, cara, vamos resolver isso aí. Então, é óbvio que aumentou a demanda e cada vez mais a pessoa que tá num nível do jogo, nem todo mundo faz esse caminho, né? Mas a pessoa tá jogando no lazer aqui com a família, daqui a pouco ele fala, cara, eu quero uma coisinha um pouco mais densa. Aí ele vai para um jogo mais narrativo e tal. Acho que até a Simone entra muito nisso, porque ela tem bastante jogos narrativos mais acessíveis pra galera que tá entrando também e tal. Aí depois a pessoa fala, não, peraí, eu quero um negócio mais denso, mais horas, mais... E aí ele não é todo mundo que chega, mas mostra o quanto que a demanda nacional dos jogadores brasileiros tem aumentado o interesse de atender essa demanda, né? Então as editoras estão olhando para essas pessoas e falando, não é mais um nicho, é alguém que realmente a gente tem que atender. E é legal que é um paladar diversificado, né? A pessoa vai ter alguns jogos de carta rápidos, para quando tem pouco tempo, até jogos mais pesados, né? É muito difícil, acho que encontrar alguém que compra só um tipo de jogo, né? É comum ter uma bolsa de jogos. Sempre o cara chega, né? Qual que você quer? Ele abre... Você tem os party games pra festa do sobrinho, você tem aquele lá que eu vou marcar pra jogar esse daqui, né? E os que vão pra praia pra jogar, nem vai pra praia, ele só senta na casa. Uma coisa que a gente também percebe, assim, e o Diversão Offline, acho que ele mostra isso muito claro, as pessoas elas estão chegando, por exemplo, até ao evento, ou seja, a pessoa tá jogando jogos de tabuleiro na casa dela e aí ela ouve falar do Diversão Offline. Ela fala, vou nesse evento, porque esse evento é um evento de conhecer jogos. E ela vai pra lá e ela fala assim, tá bom, o que existe que eu não conheço? Porque às vezes ninguém tá pastoreando aquela pessoa para adentrar cada vez mais nessa área selvagem do jogo, que tem jogos mais densos, mais pesados. Às vezes você não tem um amigo que gastou 500, 600 reais num jogo um pouco mais pesado. Você não tem. Aí você vai no evento e você vê isso. Aí você fala assim, tá, eu gosto ou não gosto? E tá tudo bem. Se a pessoa falar, não, eu gosto de jogos mais leves, eu gosto de interagir com as pessoas. O reviewer, que eu sou apaixonado, ele é inglês lá, Axolol, ele fala mais de jogos pra galera. Ele é apaixonado por jogos pra galera. Ele tem um joguinho um pouco mais pesadinho ali de vez em quando, mas ele fala disso, certo? Só que, o que acontece? Agora que a pessoa tá começando a conhecer jogos mais densos, ela começa a apurar esse paladar. Aí os jogos mais comuns, assim, mais de galera, mais de lazer, começam a ter uma exigência maior. Porque esse cara, ele não quer mais jogar qualquer jogo que chega na mesa dele. E isso eu acho que é o dilema hoje do mercado. Como você atende pessoas que estão muito mais interessadas em jogos bem desenvolvidos. Então, não dá mais para aceitar uma coisa com uma arte ruim, não dá mais para aceitar uma coisa com uma mecânica quebrada, com um manual mal escrito. E aí o que acontece? Tá florescendo a quantidade de pessoas trabalhando no hobby, mais autores tendo que se profissionalizar. A gente tem, por exemplo, Tomás Queiroz dando aulas de game design pra galera, o cara virou referência nisso. Por quê? Porque já não dá mais pra você chegar simplesmente com uma tentativa de fazer alguma coisa. Eu tenho uma ideia de um jogo. Não, você tem que chegar com um produto pronto e você tem que pensar bem assim, eu vou oferecer pra editora, a editora vai fazer o balanço com a gente pra melhorar aquilo ali e tal, mas você já tem que estar entregando uma coisa de qualidade. Mas uma coisa, a gente estava conversando até sobre um assunto parecido com isso que você está falando no offline, mas o que é até uma pergunta para vocês, quando você tem esse movimento, que eu tenho, os jogos vão se aprofundando em suas mecânicas e vão se aperfeiçoando, mas ao mesmo tempo, um jogo que é bom hoje, ele vai precisar daqui a 10 anos se metamorfosear, ou ele vai ter que mudar, ou eu vou ter que trazer um outro jogo
né? Mas tem gente que ainda não conheceu esse hobby aqui e que ia se interessar, se apaixonar por esse jogo de 10 anos atrás. Então parece que ao mesmo tempo que eu tenho que fazer esse movimento de aperfeiçoar as mecânicas, de aprofundar, de trazer, em alguns casos, trazer expansões e tal, mas tem uma galera que ainda não foi fisgada e que pode ser fisgada por esses jogos que há 10 anos atrás fisgaram uma outra galera. Dá pra entender o que eu tô querendo dizer? Me parece ser um dilema de desenvolvimento mesmo. Eu acho que muito, na verdade, como o mercado é muito sagaz, a galera acompanha os lançamentos, o pessoal do board game tá muito acostumado a acompanhar canais de fora, acompanhar sites de fora. É muito comum que eles querem e almejam os jogos que estão sendo agora, novidades. Então, eu acho que é até difícil a gente tentar pegar um jogo que saiu, sei lá, 10 anos atrás, no mercado internacional e falar, estamos trazendo agora para o Brasil. Eu acho que 10 anos é um gap talvez grande demais. Porque a gente vê, por exemplo, um jogo de Fórmula 1 incrível, chamado Heat, que saiu faz 2 anos em Essen e estava agora saindo no Brasil. Acho que um gap menor o pessoal consegue esperar um pouquinho. Mas passado 10, onde já começa a mudar um pouco o movimento, é difícil de trazer. Então a gente tem que, por necessidade, não pode estar tão distante do que está saindo lá fora, porque a audiência daqui é muito ligada. E tem também a questão dos jogos que, o bendito termo, né? Evergreen, né? Sempre verde, né? As vacas leiteiras que a gente fala, né? Tipo assim, tem jogos que eles vão vender sempre e quando você, como editora, chega num jogo desse, cara, é magnífico. Porque brilha o olho. Porque isso sustenta com que você traga outras coisas pro mercado. O pessoal lá qual é o nome da editora que tem o Catan, né? Hoje é Devir, né? Mas a Cosmos, que são do exterior. Então, assim, por exemplo, o Catan é um evergreen. Exatamente, isso que eu quero dizer. Mas olha que interessante, o mercado hoje já olha pro Catan. Eu amo Catan, tá? Então quem tá assistindo aí, fica tranquilo. Mas assim, estão olhando pra esse jogo e falando, mas ele é um jogo que já demonstra uma idade. Vintage já demonstra uma idade. Só que a gente tem um respeito tremendo, porque ele trouxe essa ascendência dos jogos modernos. Não foi o primeiro, não foi o único, mas ele foi o primeiro jogo a falar assim, Banco Imobiliário, Monopoly lá fora, né? Ô Monopoly, te apruma, porque a gente tá chegando, entendeu? O Catan, de todos os jogos que eu conheço, é o único que ameaçou esse espaço. 95 ganhou o jogo do ano e começou a criar essa... Aí sai aplicativo de celular, sai jogo pra videogames, não sei. Cara, o Switch tem a adaptação do Catan pra ele. Sim. Aí você vai falar, Monopoly também deve ter lá. Mas a galera já sabe, Monopoly é um jogo das antigas, tem seu respeito, mas o Catan é um jogo que eu posso jogar hoje e entender que um jogo moderno é legal. Você vê que esses jogos também, esses Evergreen, existe quase sempre um trabalho muito forte de manter essa marca atualizada e nova. O Catan tem diversas versões. Pandemic é um também que famosíssimo. No caso de vocês, o Zombicide, né? No caso da Comini Zombicide, a gente falou um pouco aqui, o Zombicide Rios de Janeiro, a expansão. Mandar um abraço aí, você mencionou, né? Foi minha equipe aqui em São Paulo, né, que fez. Então, o Fel, o Fábio Tola, o Rodrigo Sonesso. Foi você que dirigiu esse jogo aí? Não, quem fez, também é brasileiro, o Thiago Aranha, ele é o produtor, o Thiago Aranha e a Marcela são produtores, então eles que coordenam. E aqui os designers, developers são do Brasil. É muito legal, porque Rio de Janeiro, afinal de contas, né, tem que falar, tem que ter a praia, tem que ter os lugares icônicos de lá. Mas é uma maneira de manter a marca sempre atualizada. Então a gente lançou essa expansão, a gente vai lançar uma próxima já no próximo ano. A mesma coisa que a gente falou, Pandemic, né? Esses jogos que o meu Ticket Ride tem diversos mapas, né? Então é um trabalho importante de manter essa marca ainda trazendo novidades, porque o nosso mercado é muito movimentado a novidades também. A gente já vê, por exemplo, editoras nacionais tendo esses tipos de produtos, que nem a Grok tem o Quartz, que agora é um Quartz Verso, né? Eles têm já jogo de cartas, jogo de dados, tem o jogo original, mais coisas vêm vindo nessa mesma vibe. A Estrela chegou a lançar uma linha, né? De jogos de tabuleiro modernos. A Grow teve, eu me lembro. Eu acho que assim, a Estrela deve ter licenciado uma coisa ou outra. Não, eles produziram... Não, sim. O que eles estão agora é com uma linha que acho que é Premium, que eles chamam. Isso, é um negócio e assim. eles começaram a chamar autores nacionais para criarem jogos assim, com uma qualidade melhor. Eu acho que assim, a Estrela peca, às vezes, na entrega do produto em termos do que o mercado quer. Eu não quero mais uma carta fininha, feita de um papel um pouquinho mais grosso. Quero uma qualidade melhor, uma carta. É muita coisa pra pensar, entendeu? Né, velho? Vocês têm muita coisa. Entendeu? Porque não é só o designer, a mecânica, e depois é a entrega, não, é a embalagem. Mas também não é só a embalagem, não, peraí. Isso aqui, como é que abre isso aqui? Na lateral, aqui, ó.
Tem que ser pra... Olha, não, O cara já não consegue jogar, né? Que ele não sabe abrir a caixa. Olha isso. Não, a peça tem que estar... O design da peça, a qualidade do material da peça, né? Cara, é muita coisa pra pensar. É muita coisa, é muito trabalho Muito que vai. legal. Então, e nisso, uma estrela que é uma líder de mercado no mercado de massa, ela não poderia pecar. Entendeu? Vamos falar a real. Uma coisa é, uma editorinha começou lá, tá com 2, 3 jogos no repertório deles lá, eles ainda estão pecando em alguma coisa. Beleza, mas uma estrela não poderia. Então o que acontece? Eles trouxeram jogos muito bons que todo mundo elogiou, só que na execução do produto faltou qualidade de material. Aí, assim... Mas talvez foi pra tentar baixar o preço, um negócio assim, cara... Se for comparar com outras editoras trazendo jogos pro Brasil muitas vezes licenciados, pagando licença, pagando importação, né? Toda essa questão de trazer, fazer na China, não sei o que tal. A Estrela ela produz aqui no Brasil, cara. Ela tem as formas de plástico, ela tem os negócios todos. Então, assim, ou seja, não é uma questão de baratear o custo. Eu acho que eles conseguem baratear e manter. Eu acho que às vezes é uma questão de visão de mercado. Sim. Eles achavam que o consumidor, porque aceitava um jogo que eles faziam lá de pergunta e resposta, com carta meio de papel, eles também iam aceitar o jogo nessa condição e não aceitou. Olha. A Grow chegou a trazer um Catan também, né? Agora, a Grow, ela trouxe jogos, mas a Grow respeitou isso. A Grow, ela trouxe Catan, trouxe Broom Service, trouxe aquele sextabadinho lá de castelo lá, o Burgundy. Burgundy. Então, assim, ela trouxe jogos, a qualidade era menor que a qualidade europeia, mas era suficiente para o nosso mercado. E foi numa época que a Galápagos, se já estava no mercado, era infância. Então, assim, a gente não tinha demanda e eles conseguiram trazer jogos bons. Só que hoje em dia já não dá mais pra brincar. E, assim, que nem eu tô lidando com o pessoal da Lion que fez o Fate Battle, eles estão atentos a isso. Os caras estavam lá no Diversão Offline, entendendo o mercado, porque eles falaram, a gente faz jogos, num geral, para um público cristão. Mas a gente tem que fazer com a qualidade que a galera tá fazendo pro hobby inteiro. É isso. Isso é legal. Mas vocês acham que o custo afasta muito o público? Porque não é barato pra você ter um bom jogo. Tá? Esse aqui, por exemplo, é um jogo interessante, mas você vai gastar uns 400, 500 reais. É, por aí. O que eu te falei pra você, o do Império brasileiro, qual que era o nome? Brasil Imperial. Brasil Imperial, pô, fantástico. Zé mas você Mendes, também vai brother. gastar por aí. Olha aqui, ó. Olha ali. Alguém fez uma expansão desse jogo aí que tá por aqui, né? Não? Fez a expansão do Autômato. Você também vai gastar por volta de 400, 500 reais. Você acha que isso assusta muito o cara que não consome e fala, pô, quero entrar nesse mercado, mas, poxa, 500 reais pra eu comprar Então, um acho jogo? que isso ajuda a responder o que a gente falou da Estrela, fazer componentes para um mercado massificado, porque no mercado massificado, quem entra numa loja retail, shopping, loja de brinquedo, não vai conseguir pagar 400, não está esperando pagar 400 reais. Então, tem essa polarização, porque é isso, quem compra jogo de tabuleiro como hobby, para eles, 400, 500 reais, porque vem essa qualidade que compete com todo o resto, né? Mas, sim, eu acho que é bem difícil, inclusive, considerar, tentar trazer jogos nessa qualidade para um mercado tão massificado, né? Mas tem uns detalhes que eu coloquei aqui esse Onitama. É um japonês o autor ou é... Eu acho que é Shinpei Sato. Shinpei Sato, sim. Mas olha como o cara pensa nos negócios. Eu coloquei aqui, eu e o Gui, a gente tava aqui olhando. Ele é meio que um tapete, né, Gui? É um neoprene, como se fosse um mousepad, né? Um mousepadzão top. Eu botei na mesa, cara. Ele não... E que isso é um problema de jogo de tabuleiro, né? Ele não se desloca. É muito né? bom. Ele é muito bom isso daqui. Então, é muito detalhe que você acaba quando vai desenvolver. Muito. Tem que pensar, o cara vai jogar isso aqui onde? Tem que ter uma mesa grande, uma mesa pequena. Não pode dançar muito na mesa do tabuleiro. E o cara parece que pensou nisso daqui, E né? olha que nem toda decisão vem do autor que criou as regras. É muito comum que isso é uma conversa com a editora, porque ao chegar na composição de materiais, chegar no tamanho, como você falou, né? O quanto ocupa de mesa, é um trabalho criativo conjunto. Né? Na estrutura da Comini, a gente tem os produtores de jogos que fazem isso, vão receber materiais e regras e passar um tempo montando o que é a melhor maneira de colocar aquele jogo na mesa. Faz um protótipo. O que vai agregar maior valor pro jogo e a experiência ela vai ser realçada por esses elementos quase místicos do jogo, que é a questão sensorial, né? Textura, né? Olha Porque aqui. isso é importante. Ó, por exemplo, eu vou contar do Autômato do Brasil Imperial, que eu trabalhei com o pessoal da Meeple BR. SMR aqui, ó. Você que está ouvindo aí, ó. Agora. Então, assim, no Autômato do Brasil Imperial, não tem ele aqui uma pena, mas assim,
a gente fez, eram 18 cartas para você jogar o jogo solo. Então, você, para quem não sabe o que é um autômato, né? É você poder abrir o jogo, colocar aqui do lado um conjunto de cartas ou algum elemento que parece aleatório, mas na verdade é uma inteligênciazinha artificial seguindo as regras do jogo para tentar jogar contra você. E aí a gente vou montando aqui o... E aí a gente pegou e tinha uma bússola, porque eu tive um grande desafio de falar como que o autômato vai mover as tropas dele num tabuleiro que basicamente é uma sandbox, né? Uma caixa aberta para você poder andar à vontade. Aí eu tive a ideia de fazer uma bússola que indicasse para onde ele tá mirando, então ele vai sempre mais ou menos naquela direção e as cartas meio que determinavam a aleatoriedade disso. Aí o que aconteceu? Eu tô lá, fiz, né? A minha filha olhou e falou assim: nossa, pai, você parece uma bússola e tal. Aí a gente teve ideia. Falei: não, tem que ser uma bússola. Isso aqui vai ser uma bússola. Colocamos uma rosa dos ventos lá, o Zé fez a arte e tudo. E a ideia era ser mais uma carta que a pessoa que comprasse a expansão recortasse e usasse. Só porque a gente queria um produto barato em cartas. Nem o manual de regras veio. A pessoa imprime o manual de regras, porque a gente achou, dá para economizar nisso, fazer o produto mais barato e se a gente precisar fazer algum ajuste e tal, a gente consegue, assim, a pessoa vai falar, ó, tem uma versão nova do manual porque a gente corrigiu alguma coisinha, porque a gente tenta sempre lançar isso bonitinho, mas às vezes pode acontecer, uma erratazinha a gente poderia fazer no próprio arquivo que a pessoa baixa da internet. Pois bem, aí os caras da editora falaram, não, essa bússola tem que ser um negócio físico legal. Fizeram de metal. Como se fosse uma moeda, entendeu? E como era, acho que era 200 anos da República, não sei o negocinho, era uma celebração. 200 anos da proclamação da independência. Isso, a independência, exato. E aí eles falaram, pô, a gente tem essa data histórica, tava calhando no mesmo ano, eles falaram, vamos fazer em homenagem. Aí botaram lá a cara do Dom Pedro I e tal, não sei o quê. Beleza, fizeram de lata, um latão, sei lá, um negócio que parece uma moeda. Cara, aquilo trouxe uma beleza pro produto que eu não ia enxergar no game design que a gente fez. Animal. Então, a bússola é o diferencial. Aí, eu acho que faixa de preço R$60 para expansão justifica. Porque você não está pagando só as cartas e o game design, o trabalho dos desenvolvedores. Você está também pagando por um produto que você vai ter em casa, que quando você for jogar, você sempre tem aquela experiência. Então, isso é muito importante. E se alguém vai entrar nesse meio, tem alguns jogos que vocês aconselham? Pô, isso aqui são jogos para você começar a entender o que é um jogo de tabuleiro, para onde eu vou. Porque você sabe, tem jogo que é hard. Pô, pegar esse aqui mesmo, um cara que nunca jogou nada vai apanhar bastante. Esse aqui que o Carlos apontou é o Jerusalém, Anno Domini. Os caras falaram que é um jogo sobre a ceia, né? A Santa Ceia, a última ceia de Jesus. Que você tem que posicionar os discípulos do lado de Jesus. Né? Mas alguém que quer começar, ele deveria ir por onde? Assim, pô, eu quero entender o que é um jogo de tabuleiro. Tem algumas dicas de caminho? Eu vou falar o que eu acho, tá? A pessoa não precisa comprar jogos para começar nesse hobby. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas para eu jogar eu vou precisar comprar. Não, cara, procura algum evento de jogos. Se você tá numa capital, então é mais fácil ainda, né? Mas se você não tá numa capital, procura um reviewer, ver um vídeo. Tem muita gente legal aí, por exemplo, tem o Nick BG, que ele tá no TikTok, cara, ele faz reviews assim de 2, 3 minutos de um jogo, fantástico, certo? E ele mostra a ideia da experiência. Ele consegue botar isso ali, você vê, assiste, legal, você vai falar, opa, peraí, fiquei interessado. Daí pra frente, o que você vai fazer? Tá, qual que é um orçamento? Às vezes você não precisa comprar o jogo sozinho. Você falou, né? Às vezes o preço é um limitador. Eu concordo. Mas se a gente parar pra pensar o quanto que a gente gasta com outros hobbies, o investimento num jogo de tabuleiro, ele é muito acessível. Por quê? Você vai ter rejogabilidade com isso aqui. Então assim, gastei, eu acho que o café deve estar uns R$160 aqui mais ou menos, vamos chutar, certo? Você vai comprar por R$160, se você jogar 10 vezes, saiu R$16 por partida, certo? Quanto que você paga pra ir no cinema? 2 idas, se você for sozinho, você já compra morreu. Esses jogos. Exatamente, entendeu? Então assim, se você parar pra pensar no fim do dia, o valor não é tão caro. Vai comprar um Zombicide, é mais caro? Sim, né? Mas, cara, quanto que você vai jogar aquilo? A experiência que você vai ter, aí se você pegar ainda a experiência por horas, quanto custou cada minuto? Se você fizer esse cálculo, você vai ver que isso aqui é barato. E outra, cansei desse jogo. Você revende. Dinheiro de volta e você compra um novo.
Então, assim, você não precisa sair esvaziando os bolsos para poder conhecer esse hobby. Só que, e outra, procure jogadores. Tem a Ludopédia, que tem lá listas de grupos em todos os lugares e tal. Você procura lá, cadê o grupo da minha cidade? Você vai achar uns caras que jogam, aí você fala pra eles, eu posso jogar com vocês? É bem possível que eles vão te acolher, porque isso aí é um hobby acolhedor, que quer ter as pessoas na mesa com a gente. Precisa de jogador, né? Precisa de amigos pra jogar. Agora, outra coisa legal, que aqui, inclusive, foi homenageada no prêmio aí do Diversão Offline, a dona da... Como é que é o nome? Ludus? A Lucy. É Lucy Raposo, da Ludus. Né? Pelo menos foi o primeiro lugar que eu ouvi falar, não sei se tinha outro antes, que era um lugar especializado em jogos em que você ia lá, por hora você pagava e jogava o jogo que você quiser. Existem vários assim. Em São Caetano, onde eu moro, eu sei que tem um. Quem é de grande cidade, com certeza deve ter algum. E eu acho que isso acaba sendo uma alternativa. Você vai lá, aluga um jogo, né? Às vezes você paga... Tem alguns lugares, você paga R$10 a hora, ou então tem o preço da hora, mas se você consumir tanto, tá zerado. Então, tem alternativas para você conhecer jogos, né? Cara, quando eu tava começando no hobby, lá em 2009, eu ia muito na Ludus com a minha esposa. A gente conheceu vários jogos assim. Então, a gente tinha até um evento, né, que a gente participava no fim de semana, tinha vezes que a gente durante a semana, mas eu conheci muito jogo assim, sem ter que gastar dinheiro comprando, sem saber o que procurar. E também esses lugares têm os monitores, né, de jogos. São pessoas que vêm para te ensinar, te ajudar a guiar. É uma maneira muito legal de conhecer jogos mesmo. Uma outra coisa que está acontecendo agora, e isso parte desse momento do mercado, né? Acervo de Jogos é um site que gerencia para as pessoas que estão em cidades diferentes e tal, a coleção de jogos deles para aluguel. Então, você quer uma rendinha extra, você tem uma coleção de jogos, você entra no acervo de jogos, faz seu cadastro e começa a alugar lá. E óbvio, você vai usar a rede social para divulgar, vai falar para seus amigos fazer o boca a boca, aquela coisa. Mas, cara, eu posso dizer que em maioria das cidades, sei lá, 200, 300 mil habitantes aqui no Brasil, vai ter alguém alugando jogos ali naquela região. Então, por exemplo, aí você pode encontrar esse cara, você vai lá, aluga dele o jogo, joga e beleza. E isso é uma boa forma de você descobrir jogos novos e assim, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, aí você gostou muito, você vai lá e compra depois. Então, agora, vou puxar a sardinha agora pro meu lado, né? O que eu tenho feito para aumentar isso? Eu tenho treinado igrejas a criar grupos de jogos para que você possa visitá-los e também ter a experiência de não só conhecer jogos, mas conhecer pessoas, né? A PIB de Curitiba, eles têm um grupo lá chamado Guilda da Luz. Toda semana os caras se encontram. 25, 30, 35 pessoas sentam para jogar juntas todo sábado. Cara, é um trabalho fantástico, certo? Gratuito, você chega lá, vai ter alguém que vai te explicar o jogo, monitor, entendeu? Vai ter às vezes um comes e bebes, às vezes fala, traz uma coisinha aí pra dividir, um refrigerante, não sei o quê. A própria galera que já preza por aquele ambiente fomenta que isso aconteça e tem essa camaradagem, entendeu? De criar relacionamento, de fazer mais amizades, porque, cara, a gente tava falando, né? O mundo hoje em dia passa por um momento de crise em termos de ansiedade, de depressão, de todas essas coisas. E por quê? Porque muita gente não tem relacionamentos significativos. A Organização Mundial de Saúde, em novembro do ano passado, criou uma comissão que vai trabalhar por 3 anos, e talvez eles estendam isso, para lidar com o problema da solidão no mundo. E por quê? Porque eles estão vendo que é um problema clínico, as pessoas estão ficando doentes. É a mesma coisa que você ter tabagismo diário. A solidão causa o mesmo problema. 1 em cada 4 idosos está sofrendo disso. Idoso pode jogar jogo de tabuleiro, cara, tranquilo, é acessível. E 1 a cada 10 adolescentes. Ou seja, se a gente tem aí, você tem família e tal, você tem uns 10 adolescentes na família, um deles com certeza deve estar sofrendo com alguma coisa ligada a ansiedade, depressão, solidão, essas coisas. O jogo de tabuleiro, cara, é uma solução fantástica. Não é que ele vai resolver o problema, mas ele traz a pessoa para a mesa para a gente poder, tempo de diversão e tal, tá junto para atacar isso, porque às vezes a pessoa se sente solitária e ela não tem relacionamentos afetivos que realmente compreendam a existência dela. Então,
O jogo tabuleiro proporciona isso. Então aí os caras lá do Guilda da Luz, eles se oferecem como isso. Você vem pra cá, você joga com a gente, você se diverte e ainda cria novos amigos. Olha que maravilha, entendeu? Mas olhando essa questão, até entendo, se a gente entrar na questão igreja, missão, tem um sentido. Mas olhando vocês como quem produz, vende, trabalha com isso. Realmente, cristão é uma fatia do mercado. E olhando como cristão, a gente realmente tem melhorado a aceitação disso no nosso meio? Porque sou um pouco mais novo que vocês e muito mais novo que o André. Mas você sabe que o Gui é mais velho que eu, vai né? estar inteiro, tá inteiro. Eu acho que eu sou mais velho que os três aqui, se bobear. Ele tá ajeitado. Ele tá ajeitado. Mas porque parece que ainda é muito difícil você falar de jogo no meio cristão. Inclusive, se você faz algo muito dedicado, tem gente que vai olhar, pô, o cara tá desviando a palavra, o cara fez um jogo com heróis da fé, o cara tá mexendo com a ceia. Como que vocês entendem isso no mercado? Mexido com Assim, a impressão que eu tenho é que eu percebo que a gente tinha problemas dentro da igreja com a questão de música. Musicalidade já era um problema lá, década de 60, 70. Na década de 80 a gente começou a ter músicas mais pops, certo? E 90 pra cá meio que a coisa se consolidou. Tanto que hoje, grandes selos da música, né? Tipo Sony e tantas outras aí, eles têm as divisões de música cristã, certo? Então, os caras já veem que cresceu, certo? Aí, a próxima fronteira foram os esportes. Ah, que o futebol é o ovo do capeta e não sei o que, aquela coisa. Não, é verdade. E aí, cara, se o cara jogava futebol, meu Deus do céu, não é crente, entendeu? Era nessa pegada. E a gente começou a entender que não, que o futebol, o esporte em geral, ele é muito bom para a saúde da pessoa, como é bom para criar relacionamentos e, inclusive, se a pessoa, né, quer falar de Jesus para as pessoas ali no ambiente, também é uma oportunidade tranquila de fazer isso sem você ser proselitista, sem você ser aquele cara que está enfiando uma crença nas outras pessoas. Não, você vai conversar porque você é cristão. Eu vou falar daquilo que eu acredito. Então, eu não estou forçando você a crer no que eu acredito, mas eu te dou a chance de conhecer quem eu sou e conhecer o que eu acredito. E aí, você toma a sua decisão, porque isso é parte eu acho que o problema, às vezes, da ideia de evangelismo e tal, é que às vezes a gente quer forçar na pessoa uma coisa que ela não tá pedindo. E eu acho que isso tá errado. Eu acho que a ideia é a gente criar relacionamento para ela conhecer alguém que crê e assim ela pode tomar a aproximação disso de maneira saudável. Aí agora a gente tá indo para uma outra fronteira. Eu tô com os jogos de tabuleiro, mas eu acredito que são os hobbies. Eu acho que todo tipo de hobby a igreja tá começando a entender que ela pode usar para alcançar pessoas. Então, não vai ser só jogo de tabuleiro. Eu vejo a galera com jogo digital, eu vejo a galera usando outras iniciativas. O pessoal da MPC aí com jogo digital vem forte. Então, né? entendeu? É porque é sobre criar vínculos, né? Exatamente. Encontrar gostos em comum e criar vínculos, experiências. A gente falou no comecinho, experiências memoráveis, né? No fim do dia é isso que eu acho que o jogo de tabuleiro proporciona. E a gente se junta numa mesa, a gente tem um conjunto de regras e a gente vai se divertir, vai rir da cara do outro e cria esses momentos, né? Cria esses vínculos. Você falou de rir da cara do outro. Eu lembrei de uma experiência que eu tive com a minha família. Aliás, eu tive muitas experiências também. Ele riu da sua cara jogando. Rapaz, você falou do Game Boy, de levar o Game Boy e tal, e o que não tinha dinheiro e que pegava emprestado o Game Boy do amiguinho. Devolvia, pelo menos? Cara, você falou do Game Boy do cabo, eu lembrei que o macete na época, perdão o parênteses, era você trocar o Pokémon inicial com o amigo que ganhava mais experiência. Isso, já estava upado já. Pegava os três, trocava com seus três e tal. Aí ele chegou pra mim e falou, você tem um Game Boy? Eu falei, não. Não, eu empresto o meu pra você. Aí eu comecei a jogar Pokémon e depois eu fui pro Zelda, Link to the Past. Eu quase zerei o Zelda no Era Game Boy o Link's Awakening, era do Game Link's Boy. Awakening, Nunca zerou nenhum jogo. É Link to the Past, Link's né? the Past é Não, Super The Past Nintendo. Super Nintendo. A gente falou de Zelda esse dia no VTD, fica feio. Era o Link's Awakening? Link's Awakening Game Boy. Esse Game Boy eu comprei, inclusive, enquanto eu caminhava entre o metrô e o colégio, que eu estava com o André. E aí eu passava e ficava olhando, falando, um dia eu vou juntar dinheiro e vou comprar esse negócio. Não, e a gente não era muito crente, na verdade. A gente era crente, os dois filhos de pastor. Mas assim, cara, a gente sempre jogou bola. A gente fez uma história em quadrinhos juntos. Opa. A gente jogava, a gente até hoje lembra dos nomes dos personagens do GURPS que a gente jogava. Eu era o Iniscore, inclusive. Clérigo, e era um clérigo cuja divindade era Deus. Ó, não era uma isso, divindade fictícia. Monoteísta. Monoteísta até do jogo, né, meu? É nóis. Então, eu até esqueci o que eu ia falar. Mas é que assim, eu lembrei da experiência memorável com os meus filhos.
Peguei lá um joguinho, minha filha tem 4 anos, a mais nova, e o mais velho tem 9. Aí peguei um joguinho tipo, sei lá, cobras e lagartas... escadas e serpentes, sabe? Sim, que é de... Não, Cobras sei e como é que é lagarta, esse tipo novela. de... A gente chama roll and move, né? Você rola, anda um Isso, tanto e aí vê se isso. sobe ou desce a escada. Exato, isso. Mas não é de descer escada. É um jogo que você tem... Você meio que incorpora um animal. Ok. E aí chega um momento em que você vai trocando os animais. Eu sou a girafa, mas em algum momento eu troco. E ao mesmo tempo ele é de tapa, né? Que você tem que... Tem as cartas... Cada carta tem um ou mais personagens. Se for o seu personagem, você tem que dar o tapa e aí você consegue andar. Nem é com dado, é a partir desse movimento, né? Certo. Conseguiu acertar a carta, você vai andando. Achei muito legal a mecânica do joguinho. Mas minha filha de 4 anos, cara, começa a jogar, né? Não manja nada de regra. Eu sei que terminou, cara, com ela... rindo, brincando, espalhando negócio, e botando a girafa junto com o hipopótamo e fazendo... Cara, e foi tipo assim, virou uma memória pra mim. Nem terminou o jogo. Aliás, eu comecei a ficar frustrado, porque eu queria fazer o meu bichinho movimentar. Não consegui, porque as crianças lá... E aí o Fernando mais velho entrou na piada também, a gente começou a rir, terminou um no colo do outro. Cara, é isso, é afeto, né? É memória, é você criar... vínculos com essa ferramenta. Experiências em comum, né? Depois de lado esse teu espírito de competitividade e vai abraçar teus filhos. É bom, né? Pega o jogo que tá na caixa há mais 15 anos, põe a mina de 4 e reclama que ela não conseguiu jogar. Fala... E sabe uma coisa, que nem vocês estavam falando da infância, né? Game Boy e tudo mais. Uma coisa que eu vejo é que hoje em dia o pragmatismo dos nossos dias, a questão das crianças dentro de casa e não mais na rua brincando junto, né? Educação mesmo, às vezes as escolas são tão querendo produzir mais ou entregar mais para os filhos, que a gente tá pagando uma mensalidade cara e tal, eles acabam ocupando todo o tempo e tal. E antes a gente tinha essa questão de só ficar junto. E aí o que a gente vai fazer? Vamos jogar um jogo. Eu me lembro dos meus amigos assim da infância, e a gente tanto tentava criar jogos, já tinha essa vontade lá atrás, quanto jogar os jogos que a gente tinha. Às vezes a gente inventava novas regras, é por isso que todo mundo joga um errado e tal. Então assim, acaba que a gente tinha tempo junto. E isso fortalecia amizades. Você vai olhar pro cara hoje na vida adulta dele, ele não tem nada a ver com você. Mas ele é teu amigo porque vocês tiveram tempo junto. E aí a gente olha para as interações sociais adultas, né, que a gente tem, principalmente nesse mundo pós-moderno nosso aqui, tá todo mundo no pragmatismo. Cara, não, a gente precisa correr, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer dinheiro, a gente precisa... E aí, no final das contas, a gente não tem tempo junto. E pra mim... E aí, com a mesa e o trono, eu represento isso da melhor maneira que eu posso, é a mesa. A mesa é o lugar que a gente vai parar para tomar um café junto e a gente vai ter tempo junto. Vai estar comendo, mas vai estar conversando e aquele ambiente gostoso vai acontecendo e tal. E aí, no final das contas, termina o dia, você fala assim, cara, que gostoso foi estar com aquele amigo. Quantas vezes a gente não gosta... Você não gosta... acho que o Mário Sérgio Cortella, ele fala, né, que não é pelo churrasco que você vai pro churrasco. Você vai pro churrasco pra estar com as pessoas. Se bem que o Carlos vai pelo churrasco. É que você vai pelo churrasco, né? Mas se tem que regar o negócio ali, né, tal. Quem gosta de cervejinha lá e tal. Mas assim, pipoca, essas coisas. O que a gente quer é estar junto. Então, você não faz um churrasco em família pra comer carne. Comer carne, você vai na churrascaria, no rodízio. Sim. É fácil? Aliás, dá muito trabalho fazer o churrasco. É lógico. Agora, quando você fala, vamos fazer um churrasco, você tá chamando as pessoas pra estar junto com você. Eu acho que o jogo de tabuleiro, ele é uma proposta mais simples, que atende o mesmo chamado. Chamar as pessoas pra mesa, pra se divertir, ter tempo junto. E a gente, como a Bíblia fala, né? Voltar a ser um pouco criança, entendeu? O jogo não é uma coisa infantil, embora tenha jogos pra crianças. Mas é uma coisa que nos faz lembrar da nossa infância, daquele tempo que a gente tinha descomprometidamente de fazer algo que é não produtivo. Porque no mundo onde tudo é produtivo... Para você, o antídoto para isso é você fazer algo não produtivo. E o jogo é exatamente isso. O Huizinga lá, o cara que pensou no começo do século passado, lá um livro lá sobre o Homo Ludens, ele fala isso, cara. É uma coisa desconectada da vida real. Então, a gente precisa desses ambientes onde a gente desconecta da vida pragmática, contemporânea, de trabalho, o quanto que eu faço, o quanto que eu ganho com isso e tal, para um ambiente onde a gente está
gastando tempo junto. Um exemplo, amanhã eu vou numa loja aqui em São Paulo chamada Play Easy, que é tanto loja quanto um espaço para jogos, encontrar 2 amigos de empregos diferentes. Que é uma maneira de manter vínculos, exatamente isso. Conversa com um, vamos se encontrar, conversa com o outro, já escolhemos os jogos, acabou. É uma excelente maneira são relações que talvez, se nós não partíssemos para uma mesa em comum, para fazer uma coisa juntos, talvez ficaria só numa conversa, né, num WhatsApp da vida. E produz outras coisas, né? Que você não vai produzir enquanto trabalha, né? Apesar de parecer que você não está produzindo nada que aos olhos comercial seja relevante, tá produzindo memória, afetividade, coisa muito mais importante. Então, que é o que o ser humano está carecendo. É isso. Entendeu? O ser humano está carecendo. E quando a gente cria um jogo, e eu tenho certeza dentro do escritório da Comini, ou lá eu no meu computador, lá quando eu estou fazendo meus protótipos e conversando com as pessoas e botando na mesa para testar, o que a gente está querendo propor não é... eu quero criar um novo produto para vender simplesmente. Eu acho que isso é importante porque é o que paga nossas contas. Mas o que a gente quer é que as pessoas tenham um momento de emoção, de descoberta, uma experiência nova ali. Maravilhamento. Cara, eu tava lendo um negócio sobre isso, né? Que aprender é maravilhar-se. É por isso que as crianças muitas vezes têm esse negócio, cara, ir na escola é chato. Porque você não sente mais o maravilhamento do aprender. E jogo de tabuleiro, ele te ensina, às vezes, sobre uma outra cultura. Ele te ensina, aqui, né, o Onitama aí vai falar sobre um dojo, 2 dojo aí, lutando um contra o outro de arte marcial. Ou o Jerusalém ali mesmo, que fala sobre a questão da ceia. Talvez você não é cristão e joga esse jogo e fala, cara, nunca parei para conhecer essa história de Jesus. Quem é esse Jesus? Seria legal conhecer mais ele, né? Então, assim, no final das contas, a gente tá propondo uma experiência que é muito mais valiosa, mas não em termos práticos que o mundo avalia. Eu já dei palestras para famílias nesse assunto, e o que eu falo para eles o nosso placar está no lugar errado. Onde você está olhando para ver se seu filho está desenvolvendo na vida, se ele está indo bem na escola, se ele vai ganhar dinheiro no futuro. Posso te falar, esse é o pior placar que você pode ter. Porque é um placar finito, ele tem um limite. Agora, será que seu filho está ganhando cultura? Será que ele está fazendo novos amigos? Será que ele tem uma capacidade social de lidar com as pessoas? De lidar com pressões? Cara, uma vez eu fui jogar um jogo com uma menina e ela ficou tensa porque ela não gostou da cor que ela recebeu para começar o jogo. Ela não queria o verde, ela queria o rosa. Mas, desculpa, quantos anos tinha? Tinha por volta 35, de 8, 9 anos. Aí o que aconteceu? No evento que eu vi isso, eu cheguei e falei assim, quem são os pais dessa criança? Tá ali e tal, era numa igreja, né? Fui lá conversar com a família. Sabe por quê? Porque eu falei assim, olha, eu notei uma coisa, sua filhinha ela tem um pouco de dificuldade em lidar com isso, aconteceu isso. Vocês costumam jogar em casa? Ela, não, a gente até tem uns jogos, mas a gente não costuma muito jogar. Não. Eu falei, jogue mais com ela. Porque aí vocês vão ter essa interação e provavelmente vai acontecer com vocês. E vocês vão poder lidar com isso. Né? O pai que é educador achou legal a ideia, tal, a mãe, às vezes parece que a gente tá querendo ensinar a pessoa a educar o filho, né? Mas no final das contas é porque a gente ama. Eu vi uma situação e me importei. Exato. Então, você vê, a menina tá precisando de uma experiência que a escola não vai dar. Talvez não deu. E a hora que chegar na vida, a pressão vai ser muito maior, né? Tira ela um pouco do zona de conforto, né? Isso bom, não é nem pra adulto, não é legal, né? A gente vai aprender a lidar com isso, né? Você luta pra ter zona de conforto, né? O meu professor de ética, essa semana, ele falou uma coisa muito legal, encerrando a matéria, né? Ele falou, as pessoas estão tentando editar a vida delas. Né, é o selfie, né? Eu quero que fique da melhor pose, o melhor ângulo, o melhor filtro para poder mostrar o que eu gostaria de ser, não o que eu sou. A realidade não é como eu gostaria, então eu preciso editá-la. E o ambiente de jogo é um ambiente onde a gente pode ser a gente mesmo. Você não precisa editar nada. E essa tensão, essa vontade de editar o mundo tá causando ansiedade, depressão, tudo mais. E aí cai de novo nesse problema que a gente tá falando, né? Como que a gente soluciona isso? Como que a gente mostra pra pessoa que ela pode se submeter a um conjunto de regras e ter satisfação nisso? Aí a gente olha para a Bíblia e fala assim, nossa, cara, a Bíblia é um livrão de regras, cheio de coisa ultrapassada. Não é isso. A questão cara, é o melhor jeito de você viver a vida. Só que o problema é que a gente está indo numa direção que todo mundo quer fazer o que quer e no final fica difícil a gente aprender a desfrutar disso. O jogo, eu acho que é uma das boas ilustrações. Fala assim, cara, se submeter a um jogo, se submeter a algo coletivo, não individual simplesmente, mas onde você expressa a sua individualidade através da sua decisão, através das suas escolhas, é algo que é a vida. A vida é isso. A vida fala que a vida é um jogo, a consequência no final é pior, né? Meio trágica, dependendo da escolha que você toma. Mas
Mas sim, em grandes aspectos porque tem regras, tem um autor, tem um coletivo que a gente tem que atender para poder ter aquilo. Então eu gosto muito de jogo por causa disso, porque eu consigo achar uma boa desculpa para estar com as pessoas e responder, às vezes, perguntas que elas têm no coração delas que elas ainda não acharam onde responder, e o jogo oferece isso. Tem expansão boa e expansão ruim também, depende da... Eu quero, pelo menos, dar espaço aqui para cada um, antes da gente falar rapidamente dos jogos brasileiros. Eu quero que cada um fale um pouquinho, eu só quero que o Rony fale a Mesa e o Trono, onde que você encontra a Mesa e o Trono, e o Gui pode falar onde que você conhece mais sobre a Simon e o... Mas aí daqui a pouco a gente fala, porque o Gui é desenvolvedor, então tem que falar dos jogos que ele desenvolve, né? Desenvolveu e tal. Rony, a Mesa e o Trono, o que é? Para encontrar a Mesa e o Trono, a gente... o Instagram nosso é a nossa ferramenta principal de contato com o pessoal. A gente também está começando agora a ter um YouTube com alguns videozinhos, algumas coisas lá para o pessoal consumir. Mas a ideia toda assim, talvez você encontre a Mesa do Trono na sua igreja. Essa é a ideia, né? Que a gente tenha mais igrejas aí com jogos e tal. Então, mas o Instagram eu acho que é o melhor lugar para conversar com a gente, e principalmente se você lidera jovens ou se você lidera juventude, adolescentes e tal, e gostaria de ter uma experiência nova que agrega pessoas à mesa, como a gente vem conversando, só entrar em contato com a gente lá no Instagram, a gente vai ter o maior prazer de poder trocar uma ideia e passar um pouquinho dessa ideia. A Mesa e o Trono. Tudo juntinho. Tudo juntinho. É isso aí. Legal. E a Simon, Gui? Cara, a Simon tem 2 lugares. Um é no próprio canal também da Simon, que é @SimonGames. Então a gente tem um trabalho forte também de mídias sociais para poder falar dos lançamentos, falar entrevista com autores, né? Todo um trabalho de levar o conteúdo até lá. E os jogos da Kumini são traduzidos são localizados, trazidos pela Galápagos, né? Uma das maiores empresas do mercado brasileiro. A maior parte dos nossos jogos estão lançados aqui no Brasil, em português, pela Galápagos. Então, vocês podem encontrar também Mundo Galápagos. mundogalápagos.com.br. É isso, né? É isso. E aí eles trazem diversos jogos da Kumini e de outras editoras também. É isso aí. E o Instagram que nós estamos ligados aqui, o Viajando por Terras Distantes, é o @nacontramãortm, e o Twitter, que é o @ViajandoTD, que pra mim morreu, mas o Felipe disse que continua lá. O YouTube, eu espero que você esteja assistindo ou esteja no nosso feed, que é o Na Contramão RTM também, e o nosso feed Viajando por Terras Distantes. Mercado brasileiro de jogos, a gente já falou sobre o consumo, mas sobre os jogos ou desenvolvedores principais. A gente pode dizer que tudo começou quando a Grow e a Estrela estavam, não é localizando, né? Estavam trazendo jogos porque assim, o Banco Imobiliário é o Banco Imobiliário baseado no Monopoly, né? Mas não é o Monopoly, certo? O War tem um outro jogo correlato. Risk. Lá fora chama Risk. Risk, mas não é o Risk. Não, é o War. Aí o Detetive também. É verdade. Que é o Clue lá fora. Mas foram brasileiros que fizeram isso aqui? Ou foi, assim, eles fizeram do jeito brasileiro? Quer pegar essa aí, Rony? Não, Olha isso. Quer se queimar, hein? Joga a bola aqui, ó. Não, Quer se queimar, vai você. Já vamos falar o seguinte. Quando o Risk colocou cartas de objetivo no jogo, que isso não tinha no original, aí eles meio que deram o braço a torcer, falando que o que a gente fez aqui tinha algo diferente, entendeu? Então o cartas de objetivo é nosso. Isso é nosso, isso é do War aqui no Brasil. E quem foi que desenvolveu o War, vocês sabem? Cara, foi um conjunto de amigos que eles eram apaixonados pelo Risk, e aí eles falaram assim, cara, a gente precisa trazer esse jogo pro Brasil. Aí nas conversas, eu acho que não deu muito certo a questão... Da licença. Licença e tal. Aí eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma versão nossa. E aí eles adaptaram e fizeram uma versão deles. Década de 70, 80. Com uma diferença que era a questão das cartas. Então, assim, o mapa é ligeiramente diferente e tal. Chora Risk, né? Entendeu? Mas assim... Quem aprendeu geografia com o War tem algumas coisas isso, cara, que não estão... década de 80, se não me engano. Então, assim, era um momento que tanto o mercado internacional quanto o mercado do Brasil estavam em infância total, ok? Na Alemanha a coisa era mais forte ali e tal, mas no resto do mundo tava... Meu, pensa, quando que o D&D surge? Gary Gygax, 74? Entendeu? Então assim, ou seja, era logo depois ali, o RPG não tinha chegado no nosso país ainda direito. Fazendo um paralelo curioso, com Dungeons & Dragons aconteceu a mesma coisa. Que era um jogo tabuleiro.
Então, quando começou a ter o RPG, nos outros países, as pessoas também não conseguiam ainda, né, ter acesso a licenciamento. Existem várias versões de jogos parecidos com D&D que não são D&D. Então, um exemplo, na Suécia, muito famoso, tem um que chamava Drakarok Demoner, que em vez de Dungeons and Dragons, era Demons and Dragons. E é um D20 também. Na Alemanha também não é muito popular o Dungeons and Dragons. Eles têm um jogo deles, eu não lembro, é o The Black Eye, o Black Ring, eu não lembro. Acho que é The Black Ring. Mas é uma versão... Então, a mesma coisa, ele vem da mesma raiz mecânica, muito parecido com o War, e aí existem adaptações feitas por pessoas, por criadores locais. Então, cria esse universo paralelo ali, local. Então, e no Brasil foi o Tagmar. O Tagmar, que foi o primeiro RPG brasileiro, início da década de 90, editora GSA. E também, mas ele era muito mais complexo que o D&D. Então, aí você vai pegar, por exemplo, essas editoras, né? A Grow nasceu, até o Grow é a sigla sobre o nome dos caras que criaram, né? E o War foi o primeiro produto. Mas o que acontece? A gente vê eles fazendo essa... Na verdade, era uma intenção de apaixonados querendo trazer o jogo para o mercado nacional. Então, às vezes alguma pessoa pode julgar assim, pô, os caras copiaram o Risk. Não, eles só queriam ter o Risk. Foi um trabalho assim de amadores que queriam se tornar profissionais para compartilhar isso com as outras pessoas. E eu acho que o mercado de jogos de tabuleiro, em muito, ele ainda deriva disso. São pessoas que são apaixonadas por jogo, porque, cara, vamos falar a verdade, vai vender pastel se você quer lucro, entendeu? Porque jogo de tabuleiro, o lucro é muito menor do que você fazer churros para vender na feira, entendeu? Então, assim, parece injusto o que eu tô falando, mas é verdade. Você quer ganhar dinheiro, não vá fazer jogo de tabuleiro, porque não é isso. Para você ganhar dinheiro com o jogo de tabuleiro, tem que acertar trabalho, muito, você tem que, é muito tempo até chegar lá, entendeu? E agora o que acontece? É possível você começar? Lógico que é. Aqui nessa mesa estamos com um monte de jogo de editora que nasceu há 2-3 anos aqui, cara. Esse daqui, ó, os caras acabaram de lançar o jogo eu ia falar. E eles entraram no mercado agora, Party Games. Party Games. Entendeu? Aí alguém vai falar, nossa... Isso aqui é brasileiro? Brasileiro. Então, mas é baseado num jogo que tem lá fora. Chama Segue o Fluxo, não tem muito como não ser BR, né? Mas qual que é a parada, então? Mas é a mancada que os caras não colocam o nome do autor aqui, né? Não, Na Simon colocam o nome do Gui. Muitas vezes está no manual, né? Às vezes está no manual. Então, assim, aí começam a adaptar o Monopoly para o Banco Imobiliário, o Cluedo para o Detetive. Aí é óbvio que começou a crescer esse mercado, né? E aí as empresas começaram a vir para o Brasil e falar assim, peraí, né? Não tá legal. E tanto que a gente sabe que a Estrela e a Hasbro tem uma briga que perdura, né? Não resolveu ainda? Achei que pelo que eu sei, aí a coisa tá andando, mas assim... ainda segue andando. Entendeu? Segue andando. Porque você vai na loja e tá vendendo ainda, então tem essas coisas, né? Mas porque os caras... Eu comprei o Banco Imobiliário Cósmico. Então, há um pouco de... Eu compro o Marte em vez da Vieira Solto. Há um pouco de deslealdade quando a gente olha pro mercado e fala, o brasileiro copiou o estrangeiro. Não, ele apaixonou com o estrangeiro. Só que o mercado não era maduro o suficiente pra gente fazer a coisa do caminho correto. E acontece... Hoje em dia não é mais uma desculpa que dá pra aceitar, entendeu? Mas acontece aquilo que aconteceu agora com o Magic e com o D&D. Os caras têm a licença, seguram a licença, não licenciam pra localização no Brasil, e eles não localizam, então a gente quer jogar, a gente quer fazer, então a gente faz. Entendeu? E assim... Ou encontra alternativa. Quais alternativas? Cara, você mesmo falou do Fate, certo? Certo. Existem diversos sistemas, existem Savage Worlds, o GURPS já não é mais suportado, né? Mas tem diversos sistemas. Isso era o jogo que a gente jogava, cara. Então, mas a Steve Jackson Games na época publicou falando o dinheiro que se faz com o Munchkin, que é muito maior, não justifica mais a gente pôr investimento pesado em GURPS, né? Então, foi pra onde o dinheiro levou. Eu entendo. E o dinheiro levou, não sei. Mas aí agora, falando sobre... Só 100% Tupiniquim mesmo, então. Que jogos que são brasileiros... Porque, assim, tudo bem, eu entendo. Tem o jogo da onça, que é o jogo brasileiro... Esse é o irmão do Tigrinho mesmo. Você sabe que tem uma história muito boa, né? Vamos um parênteses rapidinho aqui. Não. Os caras viram esse jogo e aí uma vez eles encontraram um jogo muito semelhante em tribos da região lá do Oceano Índico e tal, não sei o quê. Aí eles falaram, os jogos são semelhantes e tal. E agora tá tendo uma onda de tentar descobrir qual é a origem do homem, o DNA e não sei o quê. Aí os caras foram atrás de comparar o DNA do indígena brasileiro com o indígena dessa região lá da Oceania.
Oceania. Polinésia lá, sei lá. Cara, aí descobriram que há um baita de um match, assim, que, tipo, em termos antropológicos, é quase impossível isso acontecer aleatoriamente. Sujeira e a cultura unificada em algum momento, né? Exatamente. Então, eles acreditam que, provavelmente, ou um ou outro veio... É um braço dessa questão antropológica de terem se movido no Migrado mundo. ali, né? Mas Cara, alguém- mas é muito longe daqui, velho. Eu ia, voltando um pouquinho, a gente falou de jogos nacionais, falamos aí, né, do Grow, da Grow, da Estrela. Eu ia te perguntar, Rony, o primeiro jogo nacional que eu lembro, de autor nacional, que foi fora e famoso, é o Jogo da Fronteira, do Sérgio Halaban e do André Zatz, que depois... Que virou o xerife de Nottingham, né? Que hoje a Simon publica como xerife de Nottingham. Então, mas tem isso também, eu lembro que isso aí também é de 90 e alguma coisa. É por aí. Esse jogo, ele tinha sido recomendado no Jogos do Ano, né? No alemão, né? No Spiel. Olha, que Então, legal. eu lembro que daí começou pra mim, pelo menos, a primeira vez que abriu minha mente para esse mercado, fomentar esse mercado nacional que não era só os 3 jogos clássicos dos anos 50, né? Que começa a ter um desenvolvimento, um movimento. Eu tive até o jogo do Angus, eu tenho até hoje o jogo do Angus, que era um livro nacional, que também o Sérgio Halaban fez um jogo pela Grow, eu acho que foi. O Sérgio Halaban, ele... Sérgio cara, Halaban é abraço um pro Sérgio. dos... ele a é gente um queria monstro, trazer assim, ele cara, aqui hoje, mas... importantíssimo pra nós. Um dia a gente vai trazer ele aqui, falei Vamos. pro Gui, nós vamos trazer ele aqui, mas os nomes, vai. Sérgio Halaban, você citou o outro que fez junto com ele O coautor dele é o André Zatz. André Zatz. Quem, a gente tem Guilherme Goulart, a gente tem Rony Fagundes. Já temos os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não, eu diria que alguns que a gente tá prestando muita atenção neles, André Teruya, fez um jogo sobre o Van Gogh agora aí, que saiu pela Conclave, muito Eu legal. vi, muito legal. Muito legal. O Rodrigo Rego, Eu ia falar do Rodrigo também. O cara, Rodrigo... tá com jogos em várias editoras. Qual que ele fez? Esse. Então, O É Top é dele, né? Top é um dos mais populares, que é Excelente. um party game de trivia, super divertido. Ele propõe uma pergunta que, assim, sei lá, os animais que mais tem como pets no mundo, as pessoas, cada um tem que dar uma resposta, tentando estar nos 10 mais. E é um duvido. Se eu acho que você falou um animal que não é entre os 10 mais pets do mundo, eu vou lá e duvido de você. Super divertido. Legal, hein? É bem legal. Que legal. E É agora, simples de jogar, né, A então. Grok, que tá com essa linha de jogos, né, do E-Top, tem vários, sobre vários assuntos. Agora eles vão lançar um da Disney, cara. Tá, acho que saiu, né? Ou tá pra sair um negócio assim. Então, assim, ou seja, pra você ver a maturidade do mercado. A gente tá pegando licenças, colocando jogos assim. Outro nome bacana da gente observar, e esse cara é importantíssimo, Robert Coelho. Ele tá com jogos também em vários lugares, e ele é o developer da Grok. Então ele não só trabalha nos jogos dele, saiu um jogo dele pela Copag agora, já tem jogos dele em outras editoras. Truco, Ele fez um jogo chamado Comic Hunters, que você coleciona histórias em quadrinhos. Cara, você tem que trazer esse cara aqui pra conversar com vocês, é fantástico. Que legal. E o Robert, ele também trabalha então nos jogos que chegam pra Grok na linha nacional. Então, assim, tipo, o Gui faz esse papel ali na Simon e tal, ele faz ali na Grok. Então, ele tá meio que melhorando aquilo que tá vindo dos autores nacionais. Então, muito do mercado crescer deve ao nome desse cara aí. Então, Eu ia falar do Jordi também. Jordi Adan O Jordi, trabalhou sim. com a gente na Comini por um tempo. Ele é famoso pelo Cartógrafos, um jogo que concorreu Legal. a jogo do ano. o cara sim, chegou sim, lá muito perto lá. do caneco. O cara chegou muito perto do cara. caneco. Gente E boníssima. quem tomou dele? Foi foi The Mind. Não, foi o The Crew. O The Crew. Foi no ano do The Crew, Foi um cara. ano difícil, cara, Foi. porque o jogo dele é bom e merecia ganhar, só que o outro jogo que veio, cara, ele tinha uma premissa de jogo de baralho, assim, tal, só que cooperativo. É um jogo de vaza, né? Que é a ideia de você tem alguns naipes e quando joga uma carta você tem que seguir esse naipe, a ideia geral. E só que ele é um cooperativo, como ele falou, e de várias missões. Então joga assim, joguei muito em família isso. A gente monta uma tripulação de uma nave que quer encontrar um planeta. Super legal, cara. Mas esse ganhou o jogo do ano. Então, e é legal ver um brasileiro chegando quase lá, cara. Pô, muito assim, bom. chegou lá. Chegou lá, não é que chegou. Mas a chegou lá, publicadora- só não ganhou o pino de madeira, Mas ele publicou aqui ou publicou na gringa? Saiu pela Thunderworks, que é uma editora americana. Muitos no mercado internacional não sabem que é um jogo brasileiro, mas ele é um jogo da Grok, né? Que é essa editora aqui, também o Robert tá lá e tal. Então, assim, é um trabalho coletivo, tá um abraçando o outro e o mercado tá crescendo. Esses são os nomes que eu diria. Tem mais gente? Muito mais gente, certo? Eu não me encontro entre esses, eu tô aqui trabalhando. Agora um outro que eu vejo que ganhou evidência
por uma questão muito, assim, cara, de Deus mesmo. É isso que a gente pode falar, sabe? É o Zé Mendes, que é autor do Brasil Imperial e autor do World Wonders, que até eu tô com uma camiseta que faz uma paródia do jogo dele. Ele caiu na graça, cara, do Tom Vessel, que é um grande influenciador lá fora, lá nos Estados Unidos e tal. E ele levou esse jogo lá pra fora. Mas a MeepleBR, que é a editora, já tem trabalhado em vários jogos no exterior e tal, né? O Paper Dungeons e tudo mais. O Paper Dungeons eu acho que é do Rodrigo Rego, é isso? Não. É nacional, mas não é do Rodrigo. Pires, Leandro Pires. Mas o que aconteceu? Então, ele já tem jogos traduzidos para 17, 14, tantas línguas lá. E esse World Wonders tá ganhando um mercado muito grande. E é um jogo super bonito, de miniaturas das maravilhas do mundo e tal, não sei o quê. Então, assim, cara, são pessoas que o mercado tem falado lá fora, em listas de autores a serem observados no mercado brasileiro para levar jogos pro exterior. O Robert Coelho e o Zé Mendes foram mencionados. Então, a gente tem bastante gente falando bem dos autores nacionais aí. Os jogos que você fez, Gui, que você trabalhou diretamente, é o Arcadia Quest, que você fez as regras, que mais? Eu trabalhei numa versão sci-fi dele chamada Starcadia Quest, com os meus 3 coautores, né? Com o Fred, o Thiago e o Eric. Depois deles eu trabalhei no Scooby-Doo, que saiu também pela Simon, saiu lá fora, e aqui pela Brasil, né, pela Galápagos. E também trabalhei num outro board game que a gente lançou no Kickstarter chamado Truth Van Legends. Esse eu fiz a primeira versão junto com o Fel Barros, né, que a gente mencionou hoje, trabalhava na Comini também comigo. E a segunda versão dele que foi publicada junto com o pessoal da Itália, né, junto com o meu time lá de Veneza. Esses são os que eu posso falar. Tem muita coisa ainda. Mas tem spoiler para que vai vir coisa aí. Sempre tem, cara. O mercado de jogos de tabuleiro é muito comum. A gente trabalha o que estamos fazendo hoje no papel e produzindo, só vai ver mercado daqui a alguns anos. Então, é muito comum esse delay, né? Eu tô trabalhando mais 2 jogos hoje dentro da Comini que vão vir pela frente aí. Não, mas o sonho do Gui... Não. Eu vou falar qual que é o sonho do Gui. Eu vou dizer qual que é o sonho do Gui. Fala. Não, você tem alguma previsão de data pro próximo jogo que você tá envolvido? A melhor previsão que eu tenho é sim. Essa data boa. Sim, vai ser. Vai sair. O sonho do Gui é lançar um cenário de RPG. Vamos jogar no seu cenário, Gui. Isso aí, quando a gente jogava, era feito em casa, era homebrew. Porque jogava GURPS, mecanicamente o sistema era GURPS, mas o GURPS a gente não usava o cenário de fantasia, a gente criou, a gente desenhou o mapa, a gente desenhou os lugares. A gente não chegou a usar aquele do Cataclisma lá, com o GURPS Fantasy? A gente usou o Fantasy também mecanicamente, mas não sei se você lembra, o mapa até... Talvez eu tenha na minha casa. Era uma cartolina que a gente desenhou ali. Porque a gente fez o lance lá do Uniscore de ser monoteísta, que ele é verdade. Não, e olha como isso prova aquele negócio da gente fala de materializar o produto, né? Mesmo quando a gente faz o homebrew, tá fazendo alguma coisa em casa e tal, você quer fazer ela com mais qualidade. Hoje em dia, com esse advento da impressão 3D, né? Os caras, imprimem os personagens de RPG e tal. Tem sites que você monta ele em 3D bonitinho, depois você pega o STL e joga lá na impressora para imprimir. Então, assim, você vê que é uma importância. Não dá para você trazer um jogo mal feito, porque nem no RPG, que é uma coisa naturalmente artesanal, você tá aceitando mais uma coisa que não seja bem feita, entendeu? Então, é muito importante pro mercado isso. A gente fez um jogo aqui, uma brincadeira no Viajando, né? Até que, enquanto a gente tá gravando, a gente ainda não lançou, mas vai lançar. Mas antes, a gente já tinha lançado a Resistência dos 7000, que é um jogo no cenário bíblico. Aí uma pessoa tava conversando com o cara e falou, lança isso. Eu falei, tá bom. Mas eu preciso falar com o Gui, eu preciso falar com o Rony, eu preciso falar com outras pessoas, porque, eu teria que fazer adaptações de regras e eu não tenho nem coragem de começar a fazer esse negócio, porque aquele troço vai começar, como você falou, né? A expectativa é sim, porque você começa fazendo, puxa, não deu certo, vou voltar, vou refazer, e aí tem que engavetar, tem que refazer. Promete que em 100 anos a gente vai jogar o jogo dele. É isso, a ideia é só o comecinho do comecinho, né? Ter uma ideia, tem a inspiração importante, manter a direção, mas a jornada de criar o jogo é sair da ideia até você ter um jogo na mesa. E tem uma média de tempo que demora da criação de um jogo? Olha, assim? Depende muito do tamanho. Então, assim, eu vou falar, o Scooby-Doo, por exemplo, que é mais
mais recente que eu lancei, em design e desenvolvimento ele demorou algo entre 6 a 8 meses. Ele não demorou muito. Ele é um jogo, sim, para família, cooperativo, né? Então, eu e o Fred queríamos atingir. Eu lembro que eu brincava muito com ele. Ele falou, cara, tem que ser um jogo que se sentar com meus pais, com seus pais, a gente consegue jogar, porque Scooby-Doo, ele tem que ser acessível. Né? Ser acessível é mais difícil do que fazer um jogo grande, tá? Bem mais difícil, bem com difícil. certeza. Então, esse foi pouco. Mas o Arcadia Quest, falando um pouco, levou 1 ano e meio. Tem jogos que levam mais. Então, depende muito realmente do escopo, né? O quão elaborado, quanto conteúdo vai ter nele. E de fato, é o que o Rony falou, fazer simples é mais difícil, na verdade. E no desenvolvimento, o mercado já pode ter mudado alguma coisa, então você já tem que adaptar enquanto você está desenvolvendo. Com certeza. É inevitável. O jogo vai ter, né? Se você hoje vê um jogo que saiu agora e você está trabalhando no seu agora, o seu jogo não vai estar, já vai estar 2 anos defasado pelo menos, né? Não tem o que fazer. Isso é natural. Agora, pode acontecer um burst de criatividade, tá? Porque como toda obra criativa do ser humano, você pode, de repente, pensar assim, cara, eu tô com uma ideia de jogo e deixa eu materializar. E aí é que a grande dica para quem tá ouvindo a gente e acha que gostaria de trabalhar com desenvolvimento de jogos e tal. Materializa a sua ideia. Porque o jogo ele vai funcionar sempre perfeito na sua cabeça. Mas na hora que você põe na mesa, geralmente o primeiro contato com a mesa, como disse lá um grande sábio, falou que nenhuma plano de guerra sobrevive o campo de batalha, entendeu? Você vai ter que mudar o seu plano na hora que você chegar no campo de batalha. Nenhum protótipo sobrevive à mesa, cara. Na hora que ele chega na mesa, ele vai ter que mudar. Com certeza vai. É isso. Só que o erro é o cara ter a ideia e não materializar a ideia num protótipo simples. Cara, papel e caneta, mas faz. É muito comum isso, né? Você passa idealizando e na sua cabeça as coisas fazem sentido. É outra experiência colocar mesmo. Eu não sei se é a tua experiência também, Rony, ao criar um jogo, a minha impressão é que é como levantar uma casa, derruba, levanta de novo, derruba. Nunca é o primeiro conceito, né? Eu lembro que o Eric Lang fazendo o Anki, ele falou pra mim, cara, eu tô na 6ª vez que eu faço jogo, acho que agora eu tenho. O Arcadia foi assim também. Eu lembro que a gente construiu a primeira versão e foi jogar, terrível. Assim, nada funcionava conforme você imaginava. E aí é realmente contrastando com a experiência na mesa que você vê. Tá bom, aqui é o que eu quero que o jogo faça. E todo esse resto tem que dar lugar, tem que ceder lugar. É muito comum isso. O engraçado é o seguinte, às vezes você tem uma ideia de algo pro jogo, e se você materializa isso rápido, você testa isso rápido, então você já acha os lugares para parar as arestas. Então, por exemplo, eu tenho um jogo que já está sendo avaliado no exterior e tal, né? Já conversei com o Gui sobre isso, né? Esse jogo ali. Opa! Né? E assim, eu já joguei esse jogo. Você jogou, então. E eu posso falar com Se certeza. o André ganhou, ele é acessível. O núcleo do jogo, a gente criou em 7 dias. Uhum. É porque o Rony é, um divino da criação de jogo? Não, nada a ver. Ouça a voz do além. No final das contas, foi porque a gente fez algo que funcionou. Uhum. Demos sorte. Só que era super grotesco, assim, não tinha... Tá, mas qual é o objetivo desse jogo? A gente ainda não sabe. Uhum. Tá, então vamos botar um objetivo. Aí você constrói alguma coisa a mais. Mas já tinha a ideia palpável, né? Então, exatamente. Mas você falou assim, cara, isso aqui, esse mecanismo do jogo funcionou legal. Então a gente tem que construir em cima dele. E isso é uma forma de você fazer o game design muito ligado à questão de pintor. Você vai que nem o Tomás Queiroz fala isso, né? Você vai pondo na tela aquilo que você vai querendo desenhar. E aos poucos vai formando a figura inteira. Só que isso leva um tempo. Então, 7 dias, eu tinha um jogo. Para vender, para produzir, de forma nenhuma. Aí foram mais 2 anos macerando ele. Fazer um negócio. Agora, tem o outro formato, e que esse é dolorido. Porque quando você vai fazer jogo grande, em geral, você vai botar um monte de coisa e você vai removendo. E aí é mais como um escultor. E esse processo, cara, é dolorido, porque às vezes você tem que tirar um monte de coisa, aí você queria muito no jogo. E você queria, exatamente, você tinha uma visão pro jogo e aquilo era essencial, mas agora você vai ter que tirar, porque senão aquilo lá vai continuar rompendo com premissas que o jogo oferece que você não consegue. Aí o que acontece? Daqui a pouco você tá assim pensando, cara, eu tô com outro problema agora e talvez aquilo lá era a solução. Aí você traz de volta. Então, no fundo, é que nem um jogo de baralho mesmo. A gente usa algumas cartas que estão na mão, algumas já passaram, daqui a pouco reembaralha, volta na sua mão, você vai de novo. Então, criar um jogo, ele é um processo artístico e criativo extremamente extenuante
Por quê? Porque não há uma coisa estática. Eu só vou saber se está funcionando bem quando eu botar para pessoas jogarem e saber se aquilo tá bom mesmo. E de preferência, pessoas que não sejam você. Com certeza. Não. Mas E assim, como arte, como arte é subjetivo. Não é objetivamente melhor ou pior. É muito de como você percebe, né? Como a mesa percebe. Falar também, então, agora os jogos que você criou, fez parte. Que ele citou alguns. E os sims que virão por aí. Tem algumas coisas que eu não tenho tanta coisa assim pra falar, mas o que eu tenho, né? O Screw Up foi o nosso primeiro jogo. Eu fiz com o Lucas Schwarzmaier, grande parceiro meu de desenvolvimento, esse roxinho aí. É um jogo nessa pegada de você ter um jogo de tabuleiro na mesa, mas usando só cartas, né? E ele não é um jogo assim. Eu até diria, algumas pessoas me perguntam, Rony, eu vou conseguir jogar com a minha mãe esse jogo? Infelizmente, eu acho que não, porque ele é um jogo que tem um pouco mais de regras e tal. Mas se você joga se você joga um jogo mais elaborado, a premissa é você gastar pouco para ter um jogo que te oferece uma rejogabilidade grande. Então a gente conseguiu isso com esse jogo e é super legal. São robôs numa fábrica, passaram por uma atualização da inteligência artificial e aí deu um bug muito louco e agora estão se separando em duas equipes. E qual que é o problema? Quem quer ter a melhor performance resolvendo os problemas da fábrica vai ser o melhor. E aí, na busca da produtividade, eles estão se atacando, se degladiando e tal. Então, esse é o Screw Up, um joguinho que a gente fez aí com a Cross the Board, a editora que... o selo da Best Mark, que é a editora que trouxe a gente para o Esse aí, 1h30, você acaba. Não, menos. Esse jogo aí, 25 minutos. Esse eu posso falar. Deixa eu ver o que diz a embalagem. Aqui falou 30. Já jogou pra baixo. Mas assim, é porque é um jogo pra você. Se você criou o jogo, em 25 você acaba. E daí pra frente você vai, na hora do almoço, você vai jogar ali, você joga rapidão, beleza. Só que é um jogo mais pesadinho, certo? Aí a gente teve o Autômato do Brasil Imperial, que é esse modo pra jogar solo e tal, eu expliquei um pouquinho aqui também. E a gente lançou isso com a Meeple BR, que o Brasil é um jogo grande já por natureza, então, gigante pela própria natureza. Então a gente fez um Autômato a caráter que oferece uma experiência solo muito melhor do que a própria que vem na caixa, porque a própria que vem na caixa era só pra você conhecer o jogo. Agora eu tô com um jogo assinado com a Lion, a mesma editora do Fate Battle, vai chamar Fé Radical, e a ideia é um jogo que você trabalha colocando em linha os países que perseguem cristãos no mundo. Então é um assunto delicado, mas é para ser um jogo informativo, mas de maneira muito respeitosa, divertido. Por quê? Divertido porque a gente vai conhecer esses países, entender, por exemplo, que uma Coreia do Norte, que hoje em dia está no top da perseguição a cristãos no mundo, não é o país mais violento contra cristãos. Só que a gente não sabe disso. Então o jogo ele lida com essas informações. Quem já jogou Timeline, por exemplo, vai ver a mecânica é muito similar, a única diferença é que a gente tem mais elementos e tal, e tem um modo que você possa jogar cooperativo também. Mas vai sair pela Lion provavelmente aí até o final do ano, eu acredito que até setembro, outubro ali, e vai vir num preço super bacana. Então posso garantir que vai ser acessível. Já traz pra gente jogar com certeza vai ter uma cópia aqui na mão de vocês. Posso garantir. Tem que trazer jogo do Rony, jogo do Gui. Quer falar que no momento meu amigo favorito é o Lucas, porque ele me deu. Beleza. E a gente tem alguns jogos, alguns protótipos andando aí, a gente tá esperando algumas respostas. Evon. Dá pra gente dizer que a gente falou de... Vocês são desenvolvedores também e tal. Dentro do desenvolvimento de jogos BR, já dá pra... Porque você tem, jogo de tabuleiro de estilo alemão, né? Que os alemães têm um estilo. Jogo do... esse jogo é mais americano e tal. Dá pra dizer, dá pra perceber, apesar de ser um mercado de desenvolvimento, ou sei lá, uma praça de desenvolvimento, não sei como chamar, ou um celeiro de desenvolvimento jovem, né? Mas já dá pra perceber jogos de DNA brasileiro? Assim, o jogo brasileiro, ele tem esse taste aqui, ele tem esse gostinho ou é muito... Então, muito a gente falou, o palato é variado, certo? Em geral, o brasileiro aceita mais do que o europeu a questão de confronto direto. De um ferrar o outro. A gente falou de um rir da cara do outro. É alegria, né? O Coop é muito como o Arcadia Quest, ele vai muito nisso, né? Ele é muito brasileiro, porque pra eu ganhar o jogo, eu tenho que derrotar os monstros, mas eu tenho que derrotar você também. Tem o objetivo de derrotar o amiguinho. A melhor coisa do Hora é tirar o objetivo de ganhar do amiguinho. Exato. Então, a gente matar o colega. A gente sente que o brasileiro tem um pouco mais de aceitação em geral, esse confronto direto. Eu vou melhor no jogo, ferrando os competidores, e enquanto a escola mais alemã, europeia, às vezes é menos. Eles gostam um pouco mais de... A minha experiência, eu estou resolvendo, engajando com essas regras, e você também, mas não necessariamente eu vou lá e
ferro Não a um tua confronto direto nesse sentido. peça. Na minha impressão, não sei o que Não, você eu acha. acho que você tá... Agora dá pra entender as cartas de objetivo do War, né? Que destruir os exércitos vermelhos. No ano passado, Você Caxi, faz aliança, mas você tá matando o cara no final. Não, vamos junto. a sua pergunta é uma pergunta que o próprio mercado está se fazendo. No Diversão Offline do ano passado, essa foi uma das palestras mais assistidas aqui, mais deu gente dentro da sala, sobre, será que a gente tem um paladar tupiniquim de jogos? Será que a gente consegue falar que tem uma escola brasileira de jogos? Porque a gente vê a escola francesa, a escola italiana, que muita se monta tá dentro disso aí, a escola alemã, a escola japonesa, que tem... Bem diferente. Né? assim, decolado. E a escola americana, a gente sabe, né? A Mary Games, né? A gente tirou o trash, mas... porque, cara, é injusto, é muito bom, não é que né, rolar dado é ruim, cara, pelo contrário. Mas, assim... a gente ainda não tem, eu acho que, repertório suficiente para mostrar para o mundo. É um repertório que o mundo conheça dos nossos jogos. Porque uma escola, ela só vai ser determinada, na minha opinião, quando lá fora alguém falar. Não é a gente que vai determinar qual que é a nossa escola. Não, a escola vai existir quando alguém lá de fora fala assim... Brazilian Game. Existe uma escola brasileira de jogos. Estamos caminhando para isso. E o mercado já está dando sinais de que eles estão esperando isso da gente. Então, a gente... Próximos anos é para definir isso de verdade. Sobre isso, né? O Tom Wessel é um influenciador, né, dos Estados Unidos, muito popular. Ele veio no DOF do ano passado e foi muito divertido, porque o que ele fez foi, ele encheu a mala de jogos brasileiros, levou e depois fez reviews de lá. Então, é muito isso que o Rony está dizendo, né? Qual é a percepção que o mercado internacional tem dos jogos feitos no Brasil? É muito pautado por esse tipo de coisa. Então, acontece que nós, os autores, os editores, as empresas, a gente está se perguntando qual que é a nossa escola. E a gente não, como eu falei, isso é um título que alguém te dá, é que nem nome para as pessoas que falam Libras, né? Você só ganha o seu nome, você nunca dá o seu próprio nome. Então, eu acho que para a gente poder definir isso, o mercado exterior vai ter que falar. Mas, o que o Gui falou, eu acho que é o principal ponto que a gente pode perceber. O brasileiro gosta um pouquinho mais de dedo no olho, de sacanear o amiguinho, porque nós... Olha que legal, né? Entre ganhar o jogo e ajudar na briga, eu prefiro ajudar na briga, já diria o grande poeta. Nós somos um povo que gosta de contar piada, que gosta de abraçar. Então, a gente não tem medo do contato ombro a ombro com o outro ser humano. Isso é natural do brasileiro. O brasileiro é percebido no mundo por isso. Louco isso, e no né? jogo, isso reflete. Então, por exemplo, o próprio Halabanco, os jogos dele, lá fora, são reconhecidos por isso. Por exemplo, o Xerife de Nottingham é um jogo de... abre a cartelinha aí, vamos ver. Aliás, a gente pode falar, a ideia é ver o jogo da fronteira, porque está tentando trazer coisas para passar pela fronteira de maneira ilegal ou legal. Jogo de contrabando. Muito bom. Não tô brincando, você tem uma sacolinha que você coloca coisas, todo mundo passa pelo guarda e fala assim, aqui tem 3 maçãs. E aí ele pode disputar uma das... É isso, é muito legal. Maravilhoso. O cartógrafo, a gente mencionou também, o cartógrafo vem de um gênero chamado... eu ia falar roll and write, mas na verdade ele é um flip and write. Quer dizer, a gente vira uma carta e todo mundo, baseado naquela informação daquela carta, desenha alguma coisa no próprio padzinho de papel. E a diferença do cartógrafo é a interação, porque você tem lá que fazer um mapeamento, tem monstros que você coloca pra ferrar o amiguinho. Então tem um pouco disso, né? A gente passa as folhas pro lado e aí o vizinho coloca uma coisa que, óbvio, vai avacalhar o que você tá montando. O que eles fizeram entendeu? na internet é Garch.io, agora coisa assim, que é tipo um telefone sem fio que eles fazem também, que um vai dar uma palavra, os outros desenham, vai passando pro lado e no final você vê se o cara... Esse tipo de experiência social o brasileiro ama. Maravilhoso. Então, eu acho que se a gente vai ver uma escola brasileira, eu acho que ela vai naturalmente ter muita interação social e muito dedo no olho, entendeu? E é verdade, ó, o Quartz também é um jogo do Halabanco que foi pro exterior. E, cara, toma aí um cristalzinho verdinho pra você estourar. Então, assim, é o tipo de interação que naturalmente a gente é bom. Agora, E que a gente se diverte muito de ver a miséria alheia. A gente quer causar um negócio na outra pessoa. Tem um estudo todo pra estilos de Você acha jogador. que todo mundo tá? joga truco na escola? Exato. Uma carta pra você aí, ó. Então, malícia, a malícia boa do jogo, o blefe. Cara, Coop, o maior mercado de Coop do mundo é o Brasil. É maravilhoso jogar O esse Rick jogo. Tata tava aqui agora no último Diversão Offline e ele se admira. Ele é um inglês, criou o Coop. Ele fala, não sei por que Coop vende tanto no Brasil, mas vende. Por uma Entendeu? carta chamada Duke, que compra
era 2 moedas e todo mundo fala que tem, na verdade. Eu tenho 2. Entendeu? É o jogo da mentira. Só que assim, por quê? Porque o que a gente gosta é de ver as pessoas contorcendo. E é emocional isso. Então nós somos mais... maldosos. Não, entendeu? A gente gosta de futebol, que é um jogo de contato físico, cara. Então, enquanto outros países, que na Itália é super forte no vôlei, por exemplo. Então, assim, a gente vai vendo essas diferenças que são antropológicas e elas refletem no jogo que a gente cria. E jogos que vêm de fora com esses traços, a gente abraça, como o Coup. Então, quando a gente... começar a definir bem isso, talvez criar... Eu não sei se é possível criar novas mecânicas com esse tipo de uso, mas criar novos jogos que implementem essas coisas de uma maneira ímpar, aí o mundo vai começar a falar, pô, esses caras... Eu acho que é isso. A gente definiu aqui o gênero ruê. Ir lá e... Ruê. Vai no dedo no olho, Dedo no amiguinho. Só uma dúvida que eu tive em questão de expansão, porque então não é necessariamente o autor que vai estar por dentro de todas as expansões. Alguém pode... Depende muito de jogo para jogo. Tem jogo onde... Vou dar um exemplo também de jogo feito no Brasil. Chama Massive Darkness. É um jogo de Dungeon Crawl, bem tipo RPG, feito pelo Alex Oteano e Marco Portugal, brasileiros, né? E essa linha tem várias expansões e todas as expansões são trabalho deles. Tem outros jogos que acontece mais, por exemplo, o Brasil Imperial, que a gente falou, né? Que o Zé Mendes criou o jogo base e a expansão do Autômato foi o Rony. Eu e o Lucas que trabalhamos mais. Então tem essa possibilidade, por exemplo, se é um grupo de amigos, igual foi, teoricamente seria o War, se os caras não tivessem rompido com eles. O cara joga muito e fala, pô, quero fazer algo além disso aqui. O cara pode apresentar uma ideia pra editora. Não, eu acho que é o Império Romano, eu não sei qual que é, mas o Sérgio Halaban trabalhou num dos Wars por causa disso. Porque eles queriam uma versão diferente e ele implementou coisas novas no jogo. Então, isso daí é natural porque quando o jogo vai para uma editora, o jogo ele deixa de ser propriedade do autor. Ele vira propriedade da editora. Isso é uma coisa que a maturidade no mercado você precisa entender. Quando você cria um jogo, ele é seu filhinho, querido e tal. Na editora ele fez 18 anos e foi... ele exatamente, ele vai casar com alguém. É a editora que casa. E aí a editora, ela tem prerrogativa, até porque ela tá pagando a conta, de alterar coisas no jogo, de fornecer coisas novas pro jogo. Mas eu acho que o que é legal no Brasil é que, até por conta desse perfil social nosso, a gente quer que os nossos amigos trabalhem no nosso jogo. Porque isso, na verdade, valida o quanto o que eu fiz agrada pessoas. Porque muita gente boa tá querendo trabalhar em cima daquilo. E quer ver outra história? Teve um rapaz, não sei o nome dele, cara. Mas ele é um rapaz, acho que do sul do Brasil, que ele fez expansões para um jogo porque ele começou a criticar ou propor coisas pra editora original. E a editora falou, cara, legal suas ideias, vamos tentar materializar isso num jogo já? Muito e aí legal. Eles fizeram expansões para jogos grandes, que é o Terra Mística, né? Terra Mística. Então, assim... Os alemães, né? Um casal, né? De alemães que fizeram, né? E aí um brasileiro trabalhou em expansões para esse jogo. Então, cara, olha que legal, entendeu? Não ia falar, outros exemplos disso que você falou. O James Stegmaier, da empresa Stonemaier, tem um jogo chamado Scythe, né? Que é um jogo grande, de controle de área. Saiu no Brasil pela Meeple, eu não lembro muito bem. Pela Grok e depois pela Galápagos. Pela Galápagos agora, isso. Obrigado. Ele é um jogo que também, muito parecido, teve um pai com uma filha que queriam adaptar. Ele queria jogar com a filha e eles começaram a criar uma versão, colocaram no Board Game Geek e foi contratado pela editora. E fizeram My Little Scythe, que é uma versão mais simplificada para jogar com crianças. O Time Stories é outro bom exemplo. O Time Stories foi o jogo base feito pela Asmodee, né? Que tem um autor francês. E aí cada expansão é uma outra pessoa que eles chamam. É outra maneira de lidar com isso, né? Para produzir também mais conteúdo. Cada expansão, eles colocam o nome lá de quem trabalhou nela. Então depende muito de jogo para jogo. É que nem a gente vê o Lucas Bird trabalhando agora na expansão do Fate Battle, certo? Legal, bacana. Mas se a coisa pegar, vai chegar uma hora que ele não vai dar conta. Não, e outra... Aí entra o Rony Fagundes. Não, eu acho que não. Porque ele tem uma comunidade muito forte no WhatsApp dele. Eu tô nesse grupo aí. A gente fica lá sugerindo carta todo dia, criticando. Que ideia ruim, cara. Vai ler a Bíblia, que carta é? Daqui a pouco os caras vão colocar a carta de anjo de demônio, eu quero saber. E você quer que o jogo cresça. Então, eu diria que hoje em dia a gente olha para jogos e mercado e tudo. O Gui pode me corrigir porque ele tá realmente 100% nisso. Mas... Tá bom, você tem a pessoa que criou o produto, né? Criou o jogo e tal, e a editora que transforma esse produto em algo que você vai vender na prateleira.
Aí você precisa de distribuição. Onde que vai chegar esse jogo? Vai ser mundial? Vai ser nacional? Quais lojas vão vender e tudo mais? Então, você tem um produto bom, você tem uma distribuição boa. Só que aí você tem que ter uma comunidade, um ecossistema que alimenta esse jogo. Que nem o Zombicide é um jogo que tem uma comunidade muito forte, cara. Tem gente que produz coisa... Fan-made, né? E tal, não sei o quê. O jogo permite isso, porque ele é todo modular e tal. Então, assim, que nem uma vez eu queria jogar uma partida lá do Zombicide Invader, e tava eu e um primo meu lá, falei, cara, vamos ver qual é que é. Colocamos lá, ele faz um aleatório lá, trouxe um enredo, não sei o quê. Botamos pra jogar, foi muito divertido. Então, assim, a galera lá, cria uma comunidade que alimenta esse jogo continuar existindo. E aí, daí pra frente, cara, o céu é o limite. Então, quando você consegue essas 3 coisas, é fantástico. Que nem o Cartógrafos, ele faz parte de um mundo, que é o mundo do role player, que era um jogo, inicialmente, meio que brincando essa brincadeira de fazer o personagem do D&D, eles transformaram isso num jogo. Você só cria o personagem. O jogo é criar o personagem. E é muito legal. Ô, louco. E aí, eles começaram a criar outros jogos nessa mesma linha. De criação de personagem. Mas em algum Jordi, inclusive, sistema? soltou agora. Não, o sistema é o do role player criado para o jogo de tabuleiro. E eles criaram esse universo chamado role player, que é um universo de fantasia, que é onde entrou Cartógrafos, entrou o Role Player Adventures, né? Agora teve aquele último que saiu, como fala? Thunderstone Architects, lá, que eles fazem... do Jordi, esse cara que mesmo concorreu aí com Cartógrafos, ele fez um jogo de você construir a dungeon. Tá vendo? De novo, porque atende o mesmo público, é o cara que é RPGista, mas ele gostaria de jogar alguma coisa sem ter que jogar uma partida inteira de RPG. O que dá pra fazer? Dá pra fazer o personagem com o role player, dá pra fazer o mapa com o Cartógrafos. Quando o cara for jogar a partida, ele já criou tanta coisa que já tá dentro do universo. Eu não sei se já tem um RPG da Thunderworks, mas... Eu saiba não, mas faz sentido. Fazer, cara. É isso, porque tem muito desse apelo que é pro RPGista frustrado. O cara não consegue jogar RPG, mas ele cria um personagem. Ele vai pegar um pedacinho da experiência ali. Quem mexeu com o RPG Maker é o RPG Maker na unha. Você tá criando... Em tabuleiro, exatamente. Você tá criando parte por parte. Então, você vê a temática vindo e você vê a coisa crescendo. Então, isso é legal. É o tipo de coisa que a gente tá envolvido, entendeu? Temos agora que falar do futuro, né? Sempre. Do futuro? Futuro. Começou o programa dizendo, não faço ideia do que vai acontecer amanhã. E agora vai falar o que vai acontecer depois. Alguém trouxe a bola de cristal? Você trouxe lá a bola de cristal? Não trouxe a bola de cristal hoje. Previsões, igual o bolão de começo de ano. O que você espera? Não, mas aí os caras estão dentro do mercado, como é que... Tem alguma expectativa, né? Mas ele já sabe o que vai acontecer. Ele falou que é imprevisível. Não, a gente torce, né? E a gente tenta trabalhar nisso. Mas lidando com editoras e tudo mais, eu vejo que tá todo mundo tentando, assim, procurar mais jogadores em meio a públicos que ainda não foram alcançados. Ou seja, crescer de fato. Crescer. Porque você já tem uma fanbase assim, muito fiel. Os caras que vão jogar até a hora que não tiver mais vivo. Eu vou falar uma coisa que eu acho que é bem verdade. Por exemplo, o Screw Up, né? A gente produziu aí e saiu pela Cross the Board, beleza. O mercado do hobby curtiu e tal. Bacana, tá vendendo aí nas lojas, né? Mas eu acho que esse meu jogo aí pela Lion vai vender muito mais. E eu vou explicar o porquê. Eles vão alcançar um público cristão que vai na loja lá de artigo evangélico e tal, onde vende Bíblia, onde vende livro e tal. E o cara vai falar assim, cara, eu quero dar de presente pra um tio meu alguma coisa que tenha a ver com a crença que eu tenho. Então eu vou dar isso aqui. Esse jogo aqui parece interessante. Vai comprar e vai levar pra casa e vai dar pra um primo, pra um parente, um aniversário. Entendeu? Eu vou estar vendendo o jogo para pessoas que não são do hobby de jogo. Você tá realmente furando a bolha porque você tá entrando num outro segmento que, na verdade, não conhece, não é um segmento de board games. Por exemplo, a gente tem muito a agradecer os comediantes brasileiros aí de stand-up e tal, tipo o Studart, né? Tem também um rapaz aqui em São Paulo aqui, que ele tem até uma loja de jogos de tabuleiro e tudo mais lá. Osmar... Não sei o nome dele lá. Mas assim, a gente tem esses comediantes que eles amam essa parte lúdica e tal, porque é ofício deles. Muitos trabalham com produção de conteúdo na internet e tal, não sei o quê. E jogo de tabuleiro é uma coisa que eles esbarraram em algum momento, porque alguém apresentou e tal, curtiram. E eles têm mostrado isso para um público que não é do hobby.
Então, isso é legal. A gente vê, por exemplo, a Galápagos fazendo grandes inserções de marketing para mercados como atores, a galera que trabalha com influenciadores mirins. Por quê? Porque eles estão vendo assim, a gente precisa alcançar pessoas que não são do nicho do board game. E isso é uma coisa que a galera mais velha de guerra fica às vezes até um pouco meio ressentida. Fala, pô, mas isso aqui era o nosso hobby. E isso, sabe, começa eles acham que tá descaracterizando. Eu acho o contrário. Eu acho que, cara, que bom que tá alcançando mais pessoas. Né? Porque quanto mais pessoas jogarem, mais a empresa que produz jogo, ela vai conseguir recursos para contratar mais, assinar mais jogos com autores, pagar melhores royalties pra galera, ter mais lojas vendendo, pessoas alugando. Então, assim, a gente precisa de mais gente conhecendo esse hobby. Então, se o cara que tá assistindo aqui, você gosta só de RPG, mas nunca jogou um jogo de tabuleiro moderno, faz o teste, vamos lá, porque ajuda a gente a crescer esse mercado, porque todo mundo vai crescendo junto. Então, eu acho que é isso que o futuro é esse, é a gente achar mais pessoas que ainda não conhecem o hobby. Eu concordo aí. Pra mim, a gente falou de acessibilidade. Eu acho que é por esse lado que vai. Eu acho que conforme o mercado, as editoras, os criadores amadurecem, a impressão que eu tenho é que cada vez mais jogos que eles sejam mais fáceis de se conseguir sentar e jogar. Jogos que a densidade não atrapalha a experiência. Então, claro, sempre vai ter o nicho do jogo muito pesado, o jogo grande, mas a impressão que eu vejo do mercado é indo para realmente alcançar públicos maiores e de facilitar o acesso ao jogo. Eu vejo muito isso também. Então fique em paz, um dia vai ser um jogo que você pode ganhar. E aí você vê as editoras atuais, o que elas estão investindo? Em jogos mais família, mais light. A Grok tá crescendo muito nisso. Family Games e Party Games. Family Games, Party Games. Assim, editoras novas como a própria Party Games, tem no nome, né? Eles estão querendo fazer mais jogos assim, entendeu? Então, a Paper Games, que é uma editora, assim, linda no mercado. Porque, tem aqui, mano. A gente tem aqui o Trio, por exemplo, acabou de ganhar prêmio tanto no exterior. No exterior ele foi recomendado pelos alemães lá que fazem o Spiel des Jahres, que é o prêmio maior dos jogos de tabuleiro no mundo, assim. Eles são os grandes idealizadores disso, então eles merecem esse título de o maior prêmio. Esse jogo aqui não foi na shortlist dos indicados, mas tá na lista dos recomendados, ou seja, quase chegou lá. Legal. E esse é um jogo super bacana, acessível. Aí você vai comprar numa loja, R$60, cara, beleza, você tá jogando com a família, um jogão divertidíssimo, que cria esse ambiente. Então, o que a Paper Games está fazendo? Está trazendo mais jogos família, mais jogos acessíveis, preços bacanas. Então, é aquela coisa. A barreira é o preço. Não, não é. A barreira é que muita regra. Não, não é. A barreira, eu não acho numa loja. Não, cara, a Amazon, você acha fácil. Então, assim... Inclusive, o Trio é um ótimo jogo para introduzir pessoas, né? Contexto de quem não joga. Meu filho vive pedindo. É um jogo super tranquilo. Super divertido, super tranquilo. Joga com o filho dele. Não, um dia eu vou pegar alguém e a gente vai ensinar os nossos filhos a jogar RPG. Aí você faz o café enquanto ele ensina, né? Você tá falando isso, mas você curtiu. Então não vem com essa, não. Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.